Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. Eu sou do mundo, sou Minas Gerais. Hoje, praticamente, eu sou Durango Kid. Bom demais. Eu vim mostrar novo jornal, novo sorriso. Tenho aqui comigo no estúdio, em 3 homens, 2 orquestras. São vozes que evocam as montanhas de Minas pelos bailes da vida e fazem parecer que para cantar nada é tão longe, nem Liverpool, nem Japão. Eu estou aqui com Cadu Capanema, Guilherme Castro, Toninho Horta. A gente está falando de décadas de vida dedicada à música e eu quero saber de vocês se é verdade que os sonhos não envelhecem. Eu quero saber se você não desmentiu o seu passado. Com certeza. E se a música ainda é o sorriso de vocês. E para abrir esse programa, eu vou citar um filósofo brasileiro, Oswaldo Montenegro. Brincadeira. Mas ele fala que os castelos nascem dos sonhos, para no real achar seu lugar. E sabe por quê que eu estou citando isso, Toninho? Porque quando eu topei a parada desse podcast, quando eu topei assumir aí a boleia desse caminhão, eu pensei, antes de gravar o primeiro episódio, eu pensei, será que algum dia ele vem aí? Toninho Horta. Sério. Aí eu pensei, Rebeca... Fantasma tudo. Então tem mais uma. Tem Orquestra Fantasma e Orquestra Mineira de Rock. Gente, tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui nesse estúdio hoje. Pois é. Mas eu pensei isso, e aí logo eu pensei assim, bom, é um podcast sobre saúde mental, né? E aí eu falei, perfeito, ele vem, porque o próprio Freud disse que o artista precede o psicanalista, e que diante do artista, a psicanálise deve depor suas armas. E é isso. Ele falou isso? Falou isso. E a arte... Estamos bem, obrigado. Mas a arte dá testemunho do inconsciente. E por isso eu já repeti aqui umas 18 vezes o Milton, quando ele fala que certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Que legal. Então é isso, obrigada. Obrigado, Você tá que isso. Te amo. Obrigada, Cadu. Obrigada, Guilherme. Prazer. Cadu e Guilherme eu já ouvi cantar sozinho, em dupla, em bando, né? Eu fiquei pensando assim, em teatro, bar, parque municipal, grande teatro do Palácio das Artes. E eu fiquei pensando em qual ocasião eu pensei até nisso, assim, falei, não sei falar, em qual ocasião que vocês me emocionaram mais, mas eu acho que foi na semana passada, no lançamento do álbum mais recente de vocês, e aquilo foi bonito demais da conta. Então, assim, parabéns pelo lançamento e obrigada por vocês toparem também estar aqui comigo. Obrigada. Foi mesmo muito bom, porque essa coisa do sonho, né, que você falou, está muito ligado a esse trabalho que a gente fez junto, porque a gente começou a sonhar isso junto, sem saber, durante a pandemia. Eu compondo minhas músicas, ele compondo as deles, começando a pensar, talvez, num disco. Acabou a pandemia, esse disco foi tomando forma, e a gente só foi perceber todas as coincidências que tinham acontecido, assim, alguns meses atrás. A posteriori. Que a gente tinha feito um disco na mesma época, com temas parecidos. Os dois pensaram em usar um estilo musical, né, mais baseado no folk, no violão acústico, com pouco instrumento elétrico, né? Trabalhando com canções. Então, assim, os discos eram irmãos e a gente só foi saber disso no final do processo todo. E o show foi a materialização disso de uma maneira... porque os discos foram gravados totalmente separados, né? Eu gravei o meu, ele gravou o dele. Ninguém que tocou em um tocou no outro. Mas a gente juntou e fez uma banda só para lançar os discos e acabou virando um trabalho uma só. coisa Os componentes também dos grupos são diferentes ou eles migram para as duas bandas? Os outros membros, além de vocês líderes? Esse trabalho agora... Esse projeto individual, esse projeto era o meu disco solo e o disco solo dele. Não eram as bandas. Então poderia usar músicos das bandas. Aí nós pegamos, na hora de fazer o lançamento, convidamos alguns amigos que nem estão em nenhuma das duas bandas, só o Avelar, né, que tá no Somba, que é o baixista. O B foi pro teclado, que é um amigo. Paulo Avelar? Não, é o Avelar Júnior. E com isso montamos uma banda que fez esse show. E é um show realmente assim, que para mim lembra muito essa coisa de sonho. As músicas e os discos e o show
foram pensados exclusivamente pensando em música mesmo, né? Assim, sem estar muito focado no que vai acontecer comercialmente, no que isso vai gerar. E eu considero esse um dos meus melhores trabalhos, assim, né? Depois Olha, que legal. com quase 50 anos de idade já. Pois e eu acho que foi tanto tempo de estrada. Assim como acho do Guilherme também, eu acho o melhor disco dele, que ele já fez solo até hoje. Assim. Eu também. Você também acha? Eu também acho. Eu acho que o disco que eu consegui mais coesão e mais coerência e mais sonoramente mais poético também. Sim. E aproveitar melhor o que eu consigo fazer de música. Né? Tanto em termos de canto, como em termos de arranjo, instrumentação. Sim. É um disco muito afetivo meu, porque justamente veio desse período pandêmico, período recluso, que a gente estava todo... Cheio de dúvidas. Cheio da família. Era muito fácil não ficar com a mente... muito fácil. Nessa época. E a sessão de descarrego da coisa toda foi assim, vou botar isso em disco, botar isso maravilhoso. Em disco. E eu acho que com muita paciência eu consegui fazer esse negócio acontecer, assim, né? E gozado, porque a gente tem até o processo, tem muita coisa que foi parecida. A gente gravou tudo, só não gravou a bateria e cada um chamou um baterista para gravar o disco. Então, a ficha técnica do disco do meu é eu e o batera, dele é ele e o batera. Então, tocando baixo, tocando piano, tocando os arranjos todos, de voz, de arranjo de cordas que eu fiz também. Mas uma curiosidade, por exemplo, quando eu conheci a banda de vocês, eu entrei aqui e falei assim, não, eu conheço as figuras, né? Muita gente que a gente conhece, mas eu nunca guardo muito nome, mas a fisionomia eu lembro. Sim. Mas às vezes eu não lembro aonde foi que eu conheci, né? Então, aí, o Calyx e o Sombra são, além do Cartoon, né? São bandas que eu curtia na época, quando eu ficava mais aqui no Brasil e tal, e gostava desse lado alternativo deles. Mas eu me lembrava que era uma formação mais elétrica, não? E agora acústico. Você era que tinha um cabelão ou não? Também, eu já tive. Daqueles bem grandes mesmo. Eu tinha cabeludo até hoje, né? Mas eu tinha um cabelo até lá embaixo, uma barba desse tamanho. Era todo mundo cabeludo. Legal. Então agora vocês estão fazendo um trabalho mais acústico. Na verdade, Tony, a gente tem vários trabalhos que duram já mais de 2 décadas, né? Sim. O Cartoon, o Calyx e o Sombra, essas 3 bandas, começaram mais ou menos ali no final dos anos 90. E a gente veio tocando esse período inteiro até hoje. Só que a Orquestra Mineira de Rock pintou nesse meio do processo, que foi a união dessas 3 bandas. E esse projeto ele tomou um rumo maior do que as 3 bandas individualmente. Sim. Então a orquestra nos possibilitou alçar voos maiores, assim, de tocar em teatros maiores, fora de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então é um projeto que a gente também já tem mais ou menos 20 anos que existe, quer dizer, vai ser 25 anos, né? Nós vamos comemorar 25 anos agora de Orquestra Mineira de Rock. E paralelo a isso, a gente também, como a gente é compositor, faz muita coisa, de vez em quando lança um disquinho solo. Então, o que aconteceu agora foi isso, né? Assim, um disco solo de cada um, mas as bandas continuam, a Orquestra Mineira de Rock também continua, né? São bacanas demais. Então, vocês têm alguma classificação? Porque, por exemplo, a pessoa sempre fala, né, que aí no caso, por exemplo, Clube da Esquina, né? E é MPB com influências diversas, tudo. Aí tem o pessoal do rock, tem um regional, tem isso. Como vocês se definem, encaixam, por né? exemplo, encaixam? É um trabalho, seriam as bandas alternativas de BH, por exemplo, seria uma parte delas, né? Como é que vocês identificam, né? Assim? A gente tem muita dificuldade em rotular, assim, porque, por exemplo, na Orquestra Mineira de Rock mesmo, a gente tem um lado bem voltado. O rock é sempre presente no nosso trabalho. Só que a gente sempre coloca outros elementos. Então, assim, no nosso show, que a gente queria muito, inclusive, que vocês pudessem assistir, claro. O Flávio já assistiu, né? O Flávio já assistiu. O Sá já assistiu. Algumas pessoas da música popular brasileira, assim, dos nossos ídolos, já assistiram. A gente queria muito que você assistisse, o Milton, né? Todos esses caras. Porque a gente toca Clube da Esquina, a gente toca Vila Lobos, a gente toca Beethoven, a gente toca Queen, a gente toca Led Zeppelin. Assim? Todas essas bandas com arranjo. Porque como nossa formação é uma formação única, né? De 4 guitarras, 3 baterias, 2 baixos, 10 vozes, 2 teclados. Então a gente sempre faz um arranjo
para cada canção que a gente vai interpretar. Então a gente pegou, por exemplo, a gente tem a gente chama Medley da Esquina, que a gente junta Nada Será Como Antes, Cais do Milton e Paralelo e McCartney. A gente faz um medleyzinho com um trecho de cada uma dessas músicas. Mas tudo arranjado para esse grupo, né? Dessa maneira que eu te falei. Então, assim, a gente não limita em nenhum sentido o nosso trabalho a algum estilo. Né? É uma banda de rock. A base é rock com talvez um pouco mais de pitada de progressivo, de rock progressivo. Mas isso é a base mesmo, assim, porque realmente Aí circula por tudo, né? Circula por tudo. Sabe que eu adorei essa pergunta, porque eu pensei em fazer uma, mas eu, assim, com muito receio de parecer estranho, ou de parecer grosseiro, mas é uma pergunta leiga de quem não sabe nada de música, então eu tenho licença poética. Eu tenho licença poética para perguntar. É justamente sobre estilo, assim, porque alguns integrantes do Clube da Esquina, por exemplo, você fala o nome Clube da Esquina, né? Agora você não. É como se tivesse extrapolado isso, sabe? Milton Nascimento. Se a gente falar em Milton Nascimento, naturalmente vai vincular vocês dois ao Clube da Esquina, mas entende? Vai tem além, um a né? mais, Vai tem além um a mais, assim, não é? Então, ao mesmo tempo que eu estava ouvindo ele, que, como vocês falaram, que tem influências diversas, além de ter a base pop, né, e a formação dos instrumentos iniciais, eram sempre com bateria, baixo, guitarra, né? E que é a base tipicamente de rock, né? Na MPB já entra mais um violão, quer dizer, não é que ela é fechada. Por exemplo, Clube da Esquina e Tropicália podem ser considerados MPB, mas eu acho que o Clube da Esquina também é muito pop. Eu não diria rock, porque a gente não todas as músicas se baseiam nessa formação. Na levada exatamente nessa formação. Mas o rock está ali, né? Mas ele está presente em alguns momentos, principalmente pelo lado do Lobos e do Beto Guedes, que eram bitomaníacos. Aliás, estamos aqui na rua Bocaiúva, vizinha da Divinópolis, que é a gente está aqui no Clube da Esquina, no berço do Clube da Esquina. Então eu vejo que tem esse lado também, e realmente é difícil. Eu vejo o Clube da Esquina mais como um grupo pop. Se falasse assim, é MPB, vocês estão na MPB? Não, acho que é uma música, mas a gente está mais na área do pop. A gente está mais para o rock do que para MPB, mas ao mesmo tempo, como a gente foi até o jazz, por exemplo, de repente vocês não entraram um pouco nessa área. A gente abrangeu a área do jazz também. Mas você não coube aí, você foi... Não, eu também a vida inteira sempre gostei de todos os estilos mas também você vem muito antes tudo do muito Clube natural. da Esquina, né? Quando chegou o Clube, você já estava na estrada, já era né, amigo do Milton 6 anos antes dele fazer o disco Clube da Esquina e chamar a gente lá e tal. Ele encontrava com meu irmão aí ele tocava na banda do Marilton Borges, que era o irmão mais velho do Lô, do Márcio Borges e tal. Aí ele veio tocar contrabaixo e virou o crooner da banda do Marilton, o Gemini 7. Meu irmão tocava na banda do A.S. Flávio, uma banda muito famosa, só de craques também, Valtinho bateria. O Chiquito Braga, que foi minha inspiração na guitarra. Então, eles faziam muitos bailes e encontravam de noite. E aí um dia teve uma festa lá em casa, uma hora dançante, e no final só ficaram os músicos. O Bituca ficou lá e meu irmão falou assim, queria te apresentar meu irmão, eu tinha 15 anos, e ele para 21, para 22, ele vai mostrar as primeiras músicas que ele está fazendo. Aí o Bituca, nessa época, nem Travessinha tinha feito, isso era 65, por aí, a gente era bem jovem, ele tocou as primeiras dele, que era Barulho de Trem, acho que tinha um Crença, e depois a Gilda gravou minha irmã, que é produtora e manager, até hoje, ela ajudando, gravou na época o Crença. Enfim, aí a partir daí criou uma amizade, em 66 gravamos, ele fez uma melodia, uma letra para uma melodia minha chamada Segue em Paz, que só foi gravada pela Paulo Santoro no ano 2000, quer dizer, várias décadas depois. E saiu num livro um livro que tem as letras todas do Milton, das obras dele, tem essa letra da melodia da música que eu fiz, né? A parte de canção. E aí, logo depois, eu toquei no casamento do Milton, 68, aí fomos para o Festival da Internacional da Canção no Rio. Quando foi em 70, participei como convidado especial do primeiro show dele no Teatro Opinião com o Som Imaginário, que já era bem mais pop, né? Rock, né? Mais rock, E aí, logo depois, foi o Clube da Esquina em 72. Aí o Milton pegou todo o pessoal que estava ao redor dele ali, de uma forma ou de outra, queria, né, vamos chamar o Nivaldo, que é do jazz, o Toninho, o Lô e o Beto,
E ele era amigo do Lô e o Beto era o pincha do Lô. Vamos chamar os dois. Leva o Beto também, que tem talento e tal. E foi bacana, foi uma viagem. Então, a síntese do álbum, acho que ela tem um pouco de cada coisa, né? Dessa viagem do rock, né? Da balada, né? Até do samba, até aquela menina, a Laide Costa, gravou Se Você Não Me Queria, esqueci o nome dela. Enfim, eu só esqueci o nome da música. Mas, assim, eu acho que não dá para classificar mesmo. É difícil classificar. Eu perguntei, na verdade. Ainda mais para a gente autoclassificar, né? Eu peço até desculpa, porque realmente não é para classificar. Né? Quando a gente é tão aberta, né, que realmente é difícil. Mas eu vejo legal que vocês estão aí, assim, porque como é uma faceta musical um pouco diferente da que eu faço, então a gente não está podendo acompanhar pelas viagens e tudo. Sim. Né? Uma vez ou outra a gente vê um comentário, um artigo. Mas vocês têm uma coisa em comum, e uma história que eu ver adoro. Que tá todo mundo na sua... Produzindo, né? No seu sonho, naqueles sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem. A gente, né, para responder a sua pergunta, com certeza não. E a gente está aí exatamente porque a gente acredita que tem futuro, né? Que o que a gente faz é bom e alimenta as pessoas. Mas vocês são muito bons. Eu queria que você contasse uma história que eu adoro e que eu acho que é um pouco que vocês falaram, isso de pegar vários instrumentos e gravar, que é a história da gravação, acho que é do Clube da Esquina, não é? Que é quem chega, senta aí num instrumento e tal, quer dizer, todo mundo toca tudo, bateria para um não era bem assim. Então, quem chegou primeiro, eu sou de família de músicos, né? Então lá em casa sempre tinha um contrabaixo, eu tocava, aí tinha o ensaio do meu irmão, a gente sempre dava uma beliscada na bateria, querendo tocar um dia. E o Beto também veio da família, o pai dele era clarinetista, compositor, então também. Sempre teve em casa, avô. Né? Sempre várias coisas assim esse ambiente familiar nos trouxe muita liberdade em casa, né? A música era tudo, a gente dançava e cantava o dia inteiro. Então, nem todos os músicos, eu e o Beto eram os que faziam mais. E eu até fui mais para outros instrumentos, que eu toquei percussão, toquei piano, né? O Beto não tocava, então, piano, assim, um órgão, ou qualquer coisa que você... Às vezes uma nota ou um acorde, a gente queria fazer. A gente tinha coragem de falar, não, a gente tem... Eu posso contribuir, sim. E acabou que essa naturalidade deu uma espontaneidade em termos de arranjo no álbum inteiro, tanto que se você pega antigamente os álbuns tinham aquela ficha técnica, né? E hoje não tem mais. Então lá você via que se você pegava uma música, a formação de cada música não coincide em nenhuma das 20, são todas diferentes. Então, porque cada música tinha um aspecto diferente, uma característica diferente. O Nelbeto foi para o baixo, o Toninho tocou alguma coisa de percussão, aí um canta ali, outro, né, ou guitarra, ou violão. Então tinha várias possibilidades ali. Então, no final das contas, isso foi muito rico para... Né, a música era muito boa, as melodias, né, a ideia do Milton, né, daquelas influências todas negras e latino-americanas e religiosas, tudo isso veio... E a gente que tinha onda com jazz, eu, Nivaldo Ornelas, por causa das nossas gerações, dos nossos pais e tudo. Então acabou que foi uma miscelânea, mas que deu certo, porque a gente foi numa direção só. Estamos todos nós com os nossos talentos na época e a vontade de criar e sem ter nenhum mentor, assim, vamos fazer isso, né? Sim. Era uma experimentação. Estava livre, né? Tudo livre. Graças a Deus era muito livre. Então, assim, a gente chegava na hora, respondendo aquela pergunta, se cada um tocava. Então, quem estava lá, né, viu um grupo, aí tinha o Tavito, que era de guitarra, de guitarra tinha eu, Lô, Beto, tinha o Tavito, tinha o Tavito, tinha o Nelson Anjo, tinha gente mais, Novelli, baixista, ainda tocava violão. Então, quer dizer, cada um pegava um instrumento. Às vezes, quando faltava um instrumento que não tinha, aí eu ia cobrir. Ou então o Beto chegava lá também. Às vezes faltava, né? A gente gravava de manhã, de tarde, aí o cara gravava e descia lá pro bar, ou ele ia almoçar, ou ele ia beber um chopp. Então, uns chegavam mais tarde e já ficavam lá tomando um chopp lá no térreo, porque tinha um barzinho e a gente gravava no quarto andar. Então, as formações foram diferenciadas por causa desses aspectos assim de... Era talento demais, né? Tinha muita gente, não tinha aquela obrigatoriedade, vamos gravar tudo isso, não. Então o Milton chegava lá, apresentava a música, ou ele, ou o Beto,
o Lô, que eram os compositores, e a partir dali a gente fazia os arranjos na hora. Eu ajudei muito a construir o Wagner, que sempre reitera nas entrevistas dele, não, o Toninho que armou tudo ali, as bases, porque eu já tinha noção, eu adorava a orquestra, né, e tinha noção de forma, né, de introdução, de interlúdio e tal. Né, parte para solo, quando se tivesse, né? Até o solo do Trem Azul, nem foi eu que armei, foi o Wagner Tiso, falou, Toninho, tem espaço para solo. Eu falei, mas eu não sou solista, deixa isso para alguém lá no Edivaldo Ornella. Eu falei, tá bom, faço só de guitarra. E aí o primeiro não deu certo. Eu falei, deixa eu fazer mais um. Falou, só que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro fazendo, né? Porque são só 2 canais aqui. E tem que fechar na próxima. Aí Deus mandou uma luz grande e eu fiz aquele solo que ficou marcado, né? O que é 2 canais? É o quê? Não, porque antigamente, né? Porque por limitação técnica, tecnológica, né? Eles começaram a gravar com 2. Ou antigamente, vamos supor, antes de gravar estéreo, ter vários canais, às vezes era um microfone só, todo mundo gravava em volta de um microfone. Aí tinha que gravar tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Entendi. Naquela época antes da radiola, né? Aquilo ali era o gramofone, né? Gramofone. Ali não era nem microfone. Era Vocês já gravaram assim também? Não, já é mais já tive a oportunidade de ver o Chico Neves, que é um produtor que está morando aqui. O Chico tem como é que é o nome disso? É fonógrafo. O Chico tem um fonógrafo, que é isso, tem uma correntinha que você canta nele assim e grava um disquinho de cera. E os primeiros lá atrás, aí nós estamos muito antigo, né? Reunia a banda toda em volta de um microfone só. Então ninguém podia errar, é isso que você está falando? Basicamente isso. Tinha que fazer tudo. Ensaiava antes e gravava na hora. Esse instrumento aparecendo muito, aí ele ficava mais distante. A mixagem era por distância. Depois fizeram, então, a primeira mesa de 2 canais, para ter um canal esquerdo e um canal direito, né? Então, nessa época dos 2 canais, eles gravavam 2 canais e sem a voz, né? E depois jogava os 2 num canal só, para o Milton gravar a voz ou o coral que tivesse, para depois reabrir para o estéreo de novo, né? Então, nos anos 70 ainda se usava 2 canais. Os Beatles também usaram 2 canais no início. E aí, só que nessa época que teve 2 no Brasil, de lá já devia ser 4 canais. Depois passou para 4, depois passou para 8 canais, né? Porque aí você coloca o baixo numa, um violão no outro, e vai separando os instrumentos. E depois 16, depois 24. E aí depois 2 mesas de 24. E hoje, dentro de casa, você grava 78 canais. Não, gente. Mas vocês ficam fascinados com a tecnologia? Eu sou muito nostálgica, gente. Eu sou daquela era melhor. O som é diferente. A gente é da época do LP, da época analógica, né? Então o som era muito mais... mais verdadeiro, assim, né? Mais dinâmica, né? Naquela época, você gravar, você tinha que tocar. Então, não tinha como disfarçar. Hoje a metáfora que eu faço, que hoje em dia, você tem uma moldura, você tem um quadro, você tem um lugar, a tela, a moldura e o lugar de exposição, mas você não sabe o que você vai pintar. Nessa época, você pintava depois sem preocupar com a moldura, com o quadro, com a exposição, é tipo isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é pintar. Nessa época, você gravava assim, você tem que tocar e aquilo que vai ser... que você tocou ali é o que vai ficar. É o que vai aparecer ali, né? Então, hoje não. Hoje a gente tem uma facilidade. Tem isso de limpar o som, né? Não é? De até afinar, né? Hoje, se uma pessoa cantar desafinado, você consegue afinar a voz dela no computador. Mas gente, que notícia boa. Sabe o símbolo? Tem uma nota errada, tem um acorde que não está no roteiro ali. É fácil tirar, ou tirar de um lugar que está certo e colocar no outro. Então tem isso. Não dá, não. Mas antigamente era, sei lá, era mais... A gente tem que fazer direto. Né? Mas é bacana demais. Eu quero voltar um pouquinho na história. Assim, vocês também são de família musical? Assim, o que é que vocês têm? Porque eu, Beto, Lô, todos nós somos. Praticamente. Edivaldo Ornella, de família de músico. O Tiso, o Wagner Tiso também. Só músico na família. A mãe era pianista, professora de piano clássico e tal. Então, porque eles estavam falando dos filhos antes da gente começar a gravar, e a gente falou isso é que fica ali, né? O tempo todo, escutando, cantando, preparando show e no meio de instrumentos, né? Tem estúdio em casa. Mas vocês não. Não, minha família não tem nada de música. Meu pai é médico, minha mãe era ligado direito, professor. Mas
Meu pai gostava até, mas as lembranças que eu tenho de música era ver ele cantando em alguma festa com os amigos dele, porque ele também foi jogador de futebol, né? Então, às vezes, o jogador de futebol gosta de uma musiquinha assim, né? Jogava onde? Jogou no Cruzeiro. Ó, que chique. Qual que era o nome dele? Amaury de Castro. Mas isso é lá em 59, 60. Ele era do seu tamanho? 58, 59, 60. Olha, porque no América São Paulo tinha Amaury. Quando eu era menino, eu ouvia falar do Amaury. Mas era só incrível essas coisas. E aí ele cantava. Assim, até gostava, o microfone dele era um copinho, pegava um copinho. Que legal. Mas ele gostava de Nelson Gonçalves. Aí o que te fez virar música, assim, por exemplo? Pois é, no estalo foi quando eu tinha deu mais ou menos 15 anos. Ah, não, antes disso. Quando eu era menino, até chegar aos 15 anos, eu fui tendo inserções na música, assim. A primeira inserção que eu tive foi quando tinha um piano na minha casa, que era da minha irmã, que a minha irmã estudava, só que a minha irmã não quis. E aí chegou uma época que minha mãe queria vender o piano, e eu fiquei com dó de vender o piano, e para não vender o piano, eu falei que ia fazer aula de piano. E fiz 2 meses de aula de piano. Mas também, aí depois desisti, acho que não deu certo. Tive umas aulas de violão também nessa época, estou falando com 8, 9 anos. E aí, a primeira canção, olha que loucura, né? A primeira canção, aliás, a segunda canção que eu peguei no piano, a segunda música que eu aprendi no violão, foi Bares da Vida. Olha, que legal. Do Milton, né? E mas eu também tive 2 meses, mas não foi nem porque eu parei, não, porque eu quis parar, não. O professor sumiu e não voltou mais. Não sei se o mundo botou fé, sei lá, que coisa. Mas o fato é que eu fiquei com aquilo ali, meio que no limbo, assim, né? Durante um tempo. Quando deu 15 anos, aí eu comecei a pensar mais certinho, quando deu vontade de voltar a tocar. Sim. Minha mãe viu, falou assim, comprou uma guitarra bem vagabunda no primeiro momento, para não gastar. Uma guitarra bem mais ou menos. Para ver se estava afim mesmo. E aí me sugeriu tentar fazer aula. Não sei quem me sugeriu a escolinha do Wilson Lopes. E aí eu comecei a fazer ali eu gostei. Ali falei, poxa, peraí, eu acho que vou começar a fazer isso aqui. E aí comecei a estudar muito, com 16, 17 anos, 16 anos fui estudando, só que eu não queria ir para a música, de fato, assim, profissionalmente não achava que ia dar alguma coisa ali. Aí fui fazer qualquer outra coisa, fiz vestibular para biologia, larguei, fiz vestibular para engenharia, larguei, fiz industrial, larguei, fui largar. Fugindo do desejo. Entrando, saindo. Fugindo do desejo. E a escolinha do Ilcinho lá, não parei de nenhum momento nesse tempo todo. Fantástico, que legal. Aí minha mãe falou assim, peraí, você tá perdido, eu vou fazer uma reunião com você, com a Tânia, que era a Tânia Mara, que foi diretora da escola de música. Lembro. E ela é amiga de infância da Tânia, assim. Marquei uma reunião com ela. E a Tânia foi muito sensível nessa época, assim, que ela falou assim, eu achava assim, mas não tem jeito de viver de música. Eu falei assim, aqui não tem jeito, eu tô aqui na sua frente. Tô aqui viva. Então vou fazer o seguinte, você não sabe se você quer ir profissionalmente para isso mesmo? Vou te passar 2 contatos aqui. Um para aula de violão clássico, adivinha quem? O do Senna. Aí eu vou... Melhor professor de música que eu tive na vida. Né? E o outro vou te botar na oficina do Acti. Olha. Né? Com a oficina com o Marco Antônio e com o Paulinho. Quando eu entrei na oficina do Acti, na mesma sala estava o Christopher Silva, o Avelado, o Sonda, o Vlad, que era do Cartoon, a turma que era... Eles tinham uma sala permanente na escola de música quando ela era na UFMG aqui ainda, no conservatório. Né? Na Palácio das Artes. E aí, ali, comecei a fazer aula também com o Lucena, de violão clássico, e já fui desenvolvendo. Gostou do ambiente? Nossa, gostei do ambiente, gostei de tudo, gostei do Lucena. Esqueceu Lucena, biologia. Assim, incrível, um cara incrível. Um cara incrível, assim. E aí, falei assim, acho que vou tentar fazer a prova aqui. Estudei igual um louco. Eu entrei e fui. Daí pra frente fui. E foi o primeiro curso superior que eu entrei e fui até o final. Não larguei no meio do caminho. E hoje na aula, né? E hoje continua e aí continuei na carreira acadêmica disso aí, né? Sim. Mas eu, na verdade, então, eu nunca tive uma formação de família mesmo de música. Foi acho que de teimosia, de gostar muito, de ficar apaixonado com aquilo ali, de gostar do ambiente, de gostar das pessoas que estavam fazendo música. E você tentou fugir, né? Essa idade já gostando tocando o Bailes da Vida, né? Então já tinha já tinha um talento ali para
para gostar de uma música dessa, querer tocar, não é? Já tem que ter talento. Não é qualquer pessoa que pega uma música assim, né, apesar de ser simples, mas é uma música bem construída. Né? Então, assim, começou não é bem, fácil, né, porque ele já tinha, era o caminho dele mesmo, ele não sabia. Era o caminho. Demorou um pouco a saber. Faltou coragem um tempo durante muito tempo. A gente teve muita sorte, a minha geração do Guilherme, né? De que eu acho que a gente foi a última geração que escutou música de primeira qualidade no rádio, sabe assim? A música popular dos anos 70 e que a gente pegou por rebarba nos anos 80. Sim. Né, a gente que já estudou tanta música, já tocou de tudo, já ouviu de tudo, não tem comparação com o que foi feito naquele período de 60 e 70 em termos de música popular. Né? Você vê a música do Milton, igual você falou, a própria música dos Beatles, era música popular, ultra pop, mas era uma coisa com um conteúdo, com uma sofisticação que foi cada vez se perdendo mais, né? E uma diversidade muito grande. Eu estava vendo o Toninho falando, estava pensando assim, para mim, o Clube da Esquina, o trabalho os 2 discos principalmente ali, para se rotular vai ter que criar um rótulo, porque não é uma coisa igual a nada. Sim. Né? Tem influência disso, tem, mas é uma coisa que não tem igual no mundo inteiro, né? E isso é reconhecido por quem estuda música, por quem sabe de música no mundo inteiro. Acho que tem uma coisa também que acho que a música tem um quesito que durante muito tempo foi valorizado, que hoje parece que não está tão mais, assim, não parece, que é a questão da originalidade, né? Assim, a expressão do artista como algo que você só encontra naquele artista, você não vai encontrar em outros. Da expressão daquele grupo como uma soma de individualidades que emerge uma originalidade daquilo. Isso hoje em dia está mais difícil de acontecer. Assim. Ainda acontece. Aliás, não vou nem falar que está mais difícil de acontecer. Está mais difícil de aparecer. Hoje tem muita concorrência, né? Porque é aquela coisa... Agora você está falando de rádio. Você estava no interior. Você é do interior? Não, você eu sou de Belo Horizonte. Você é de BH. Eu sou de Belo Horizonte. Eu mudei para Ouro Branco com 11 anos de idade e fiquei lá. E até hoje me considero ouro-branquense porque minha vivência lá foi muito importante para mim. Mas eu começou a música lá? Eu comecei a música... Na verdade, minha história foi o seguinte. Eu não tinha ninguém também na família que era músico. Mas meu pai era e é até hoje doente com música, assim, mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. Pessoa que de sentar assim num domingo, 10 horas da manhã, e ficar o dia inteiro, todos os fins de semana, né? E ele ouvia música lá em casa. Era os LPs agora ele ouve tudo, né? Agora não, YouTube, na época. Na época ele tinha os LPs e tinha o rádio também, que a gente ouvia muito, né? Botava lá no gradiente lá da casa e era engraçado que no bairro, eu morava no Nova Floresta, e tinha esse costume, né, no domingo, por exemplo, muita gente ouvia música no domingo e no talo. Então, você ouvia a música do vizinho, o vizinho era obrigado a ouvir a sua, e rolava briga de som. Mas, assim, eu ouvi muita música nesse período, né? Meu pai, os Beatles era uma coisa quase que principal, assim, nas influências todas que tinha, mas meu pai ouvia muita coisa. E principalmente a música popular dos anos 70 e 60, né? Que junto com Beatles veio um monte de gente, né? América, os Rolling Stones, meu pai gostava muito de música folk e country também. Aqui tinha o Renato Tárcia, né? Que tocava country, e de vez em quando meu pai me levava nos shows e tal. Então, assim, meu pai era apaixonado, mas não tocava. E quando ele teve o primeiro salário dele, ele comprou um violão, tentou tocar, não conseguiu dar sequência e guardou o violão. Então, quando eu estava ali para os 8 anos de idade, eu resgatei esse violão e comecei porque eu tinha amigos no bairro que tinham uma banda já. E eu já estava muito apaixonado com música, e esses amigos tocando, eu lembro exatamente assim, que com essa idade de 8 anos, eu falei, cara, eu quero ser músico, eu vou ser músico. Era o Clube da Esquina 3. Já botei na cabeça assim, não, vou estudar até o 3º ano, e depois eu vou só tocar. Música. E fui tocando, e segui esse planejamento, terminei meu segundo grau, né, o 3º ano ali, já tocando, já com banda, já começando a fazer umas gravações e tal, e sem a menor intenção de fazer de ter outra profissão, né? E mesmo na música não tinha tanta intenção de pegar carreira acadêmica, de estudar. Tentei entrar logo que eu conheci vocês estavam na UFMG. Na UFMG, eu fiz inscrição para entrar no curso de formação, não passei, aconteceu alguma coisa lá que eu não passei.
E eu tinha feito uma prova ótima, já estava todo assim, pô, vou entrar na escola. Não passei, aí também não quis saber, larguei para lá. Sim. Aí quando eu estava com uns 21 mais ou menos, que eu já tocando assim, profissionalmente, fazendo um monte de coisa, eu resolvi estudar. Um cara que eu conheci me falou, pô, mas você vai ser músico e não vai saber música? E eu gostava de música, até de música clássica um pouquinho já, não conhecia muito, mas era já... de ouvido. Era de ouvido. Já tinha estudado canto e tal. Aí resolvi entrar para a faculdade. Aí entrei e, inclusive, teve uma cena que você não vai lembrar, mas você lembra do Helder? O Helder lá da UMG? Da UENG. Da UENG. É, claro. Sim. O Helder que estava escrevendo, né, as partituras do seu do livrão, né? E eu tava... É do livrão da pesquisa que a gente fez do livrão, é. Na época eu estava estudando, eu era aluno dele. Teve um dia que você foi lá. Eu estava tendo aula, você chegou e tal, sentou lá, conversar e tal. Você até comentou, pô, não, mas eu não leio partitura. Você não lê, Toninho? Você lê, né? Alguma coisa? É, claro. É, porque depois dos 17 anos, aí eu comecei a estudar um pouquinho de teoria, solfejo. Depois com meu irmão na banda, quando eu estava com quase 20 anos de idade, eu li cifra, né? Aí, pessoal. E depois, né, na vida, a gente vai estudando. Vai aprendendo um pouquinho, né? Até arranjo, orquestra, mas com muita calma. Aí tem que pedir um maestro depois botar as tessituras nos lugares e tudo. Mas ideia a gente tem, mas assim. Mas não pega partitura assim. Por exemplo, para ler de primeira, assim, de nota é complicado, assim, que eu não desenvolvi. Preferi mais naquela coisa da criação mesmo. Isso é prática, né, cara? Se você fizer todo dia, você fica bom. Claro. Tem muita demanda também. Né? A primeira vista é uma habilidade que, assim, quem é de orquestra vai precisar. Então, a gente não usa, né? Então, vai estudar aquilo. Mas aí pede o pessoal de orquestra para improvisar, para fazer uma... Não faz nada. Não vai sair também. Não faz nada. Mas você não estudou música? Não, assim... Estudo assim, curricular, formal. Não, eu tentei estudar. Não precisava. Mas não. Vocês estão me atrapalhando. Entrei numa escola lá, uma das maiores, né, para performers e concertistas do mundo inteiro, que é a Juilliard School, lá em Nova York, né? E aí tem nos filmes, né? Tem nos filmes. Só que os caras estavam estudando a sua música. Aí meu professor falou assim: o que você está fazendo aqui? Delícia. Não, mas aí o bom para mim da Júlia foi assim: que a primeira aula foi assim, isto aqui é uma clave, né? This is clef, this is stave, né? Aqui, this is note, né? O dó, o ré, this is... The first note is C, depois D, E, foi botar. Então, para mim, foi um início da aula de inglês. Eu comecei a aprender inglês. Aprendeu inglês. Aí eu fiz um curso de extensão na Juilliard, porque o pessoal, meu resultado assim, de prova foi uma negação, vamos dizer assim, quer dizer, eu não respondia as perguntas, não tinha cultura assim, de nomenclatura musical mesmo e tal. Eu falei, você tem que estudar, pode estudar aqui um curso de extensão musical, que é mais rápido e pega do zero e tudo. E aí eu estudei um semestre e meio, mais ou menos. Mas isso foi que fase da sua vida? Porque você estava morando fora, já tinha gravado os 2 discos, eu tinha gravado meus 2 primeiros discos. O de 79, que saiu Terra dos Pássaros, e o de 1980, que é o disco branco. E aí eu acho que foi em 82 por aí. Aí eu morei lá 1 ano e meio e aí cheguei a estudar quase 1 ano na música de extensão. E aí já estava entrando em harmonia, mas eu não tinha nem dominado a parte. Porque eles falavam assim, nas escalas, botavam, sabe, fala aí a escala bemol, Lá bemol melódica menor, mas descendente, de Lá bemol para trás. Pô, eu não sabia nada de inglês. A flat, G flat, F, não sei o quê. Aí eu estava perdido, aí eu fui desistindo do negócio. Deixa eu fazer do meu jeito. Muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu comecei a convidar meu professor, né, o Jeffrey Langley, lá para assistir meus shows no SLBs, e aí ele, depois que eu dei meus discos para ele, cópia dos discos, ele falou, pois é, não sei o que você está fazendo aqui. Eu falei assim, não, mas é isso, a gente quer crescer, o pessoal não deixa, né? Eu até queria. Nasceu crescido, gente, nasceu pronto. Mas assim, a vida é assim, né? Como é que é esse trem de solfejo? Sabe por quê? Eu não sei se eu sei o que é solfejo, mas a gente estava conversando antes de começar a gravar e falando que na psicanálise a gente fala muito sobre o limite da palavra, né? Por isso que a gente tem tanto mal entendido, a palavra falha, a palavra falta, né? A gente não sabe o que quer dizer. E a música, a gente estava comentando, né? Parece que ocupa um lugar ali, assim, sabe? E eu tenho essa impressão com você cantando.
Eu tenho expressão, não, eu experimento isso, eu experimento isso. Aí eu quero saber se o que eu acho que é solfejo porque você canta sem palavras, né? Você inventa palavras e não, isso... É diferente um pouco, porque, por exemplo, cantar uma melodia sem ter uma letra, por exemplo, é um vocalize, né? Você está vocalizando, né? Você está cantando uma música de forma instrumental, está usando a forma como um instrumento. Não precisa de ser necessariamente de uma letra. Agora, o solfejo não. O solfejo você tem que cantar. Você pega uma partitura, você vê um punhado de pontinhos pretos com as hastes, que são as notas, né? Sim. E as notas, ela ocupam o espaço ou em cima de tracinho dentro do pentagrama. Assim, então tem nota aqui, e ela vai variando. Então o solfejo o solfejo é você cantar as notas que estão na partitura. Com a voz. Entendi. Então aí tem os exercícios. Solfejo que começa mais... começa bem diatonicamente, assim, uma nota do lado da outra, depois com intervalos maiores. Isso é que é o solfejo. Você tem que cantar. Né? E para quem tem uma partitura, vamos supor, de música mais, vamos supor, que não seja uma partitura clássica, que seja uma partitura com melodia e cifra, né? Que é o que a gente mais usa, né? Que tem a melodia da música, você pode solfejar a melodia da música, e tem aqueles símbolos que são letras com algumas características ali que são chamados a cifragem, né? A cifragem você não canta, a cifragem é para você entender a tonalidade que você está, para você se acompanhar. Então uma partitura tem duas coisas, tem a parte de acompanhamento, o acompanhamento quando é em bolinhas pretas, aí também aí você tem que, não dá para você cantar 10 notas aqui, né? Mas no piano você pode usar um piano ou um violão, você consegue tocar as partituras para violão, para piano, assim, mas a partitura simples de melodia e cifragem, você toca um instrumento de harmonia, que tem uns acordes para você entender, e canta a melodia, que seria o solfejo, né? Mas o que eu faço, tariná, tarinê, aí são as minhas, como eu falo, os dialetos dialetos que até está dando certo, assim, muita gente gosta, tarinê, inará, não sei o quê, são coisas que a gente vai tentando. Ô, Silvana, tá até dando certo. Ai, gente, deixa eu falar que a Silvana tá aqui. A Silvana é minha queridíssima, minha filhada demais, minha filha, né? Ela é uma pessoa muito querida, de mim e de toda a nossa família, né? Eu lembro quando a gente foi, quem que nasceu naquela foto que tá a gente ali, era o seu nascimento. Eu era batizado ali, né? Eu tenho uma foto que eu sempre vejo, e tá a mãe dela, que foi uma pessoa que criou quando minha mãe trabalhava fora, ela funcionária, e a Marinha, a mãe dela, é que me cuidava de mim quando eu tinha 5 anos. Então, como se uma segunda mãe minha. Sim. Então, assim, aquela coisa de botar capitão, fazer assim, botar na boca, tudo era mãe dela. Então, assim, foi uma vida muito bacana nossa, né? De infância, de juventude, tudo, né? Então tem muito carinho. Aí depois a Silvana cresceu, a gente ficou amigo, trabalhamos juntos, saímos juntos para divertir. A gente tem uma amizade grande toda por causa disso tudo, né? E é irmão, e tem um lado da irmandade, né? A tia dela, a Nira, também é amiga nossa, os filhos os seus primos todos são amigos de todo mundo. Então famílias muito próximas. Em Belo Horizonte tem isso, é bom, né? É maravilhoso, que a gente consegue manter essa coisa da família. Eu gosto demais. Eu sempre viajo muito. Mas onde é que é o lugar preferido para ficar aí? O pessoal lá da América, ninguém. Pô, você não quer ficar aqui tocando com os melhores músicos do mundo? Você já conseguiu muita coisa aqui. Eu falei, não, eu gosto de lá subir num pé de manga, aqui, jogar meu futebol, botar um short. Ninguém lá entende. Uma vez eu fui fazer uns testes lá com o Herbie Halpert, do Tijuana Brass, o trompetista, ele era dono de uma gravadora da AM Records, onde gravava o Sérgio Mendes. Aí armaram para mim fazer coisa. E quando o cara que fazia audição era bom, os caras que avaliavam, que eram um baterista e um pianista, na época, irmãos. Eles eram mexicanos. E aí, quando o cara era bom, eles chamavam o Herbie Halpert lá dentro, né? Aí chamaram o Herbie Halpert para ver, né? Para conversar comigo, né? Olha. O cara é bom, aí deu o The Boss lá, né? Toninho, tá. E aí, tudo bem? Você tá morando, né? Você tá morando aonde? Você tá falando, não, eu tô ficando mais em Nova York, eu vim aqui.
trabalho com o Sérgio e tudo. Mas aí, você vai ficar aqui nos Estados Unidos? Eu falei, não sei, não. Acho que eu gosto muito de feijão tropeiro. Eu falei uma coisa assim. Falei assim, não sei se eu vou ficar aqui, não. Poxa, o estúdio dele era exatamente onde foi o estúdio do Carlitos, do Charlie Chaplin. Nossa, virou o estúdio Milhões. Eu estava no auge, no centro do business da música ali. Aí, depois que eu falei isso, I'm not sure, não sei se eu vou ficar aqui. Quer dizer, estava praticamente confirmando. Bom, você vai ficar aqui, você está na banda. Aí, tocamos um pouquinho. Aí, claro que acho que ele ligou até pro Sérgio Mena, amigo dele, falou, Toninho, acho que não tá afim, não. Não tá satisfeito, não tá feliz. Aí fizeram, sei lá, dezenas de caras de guitarra. Aí ele chamou o primeiro guitarrista dele, que era o João Pisano, que era meu amigo, que tocava música latina, tinha esse lado também do swing latino, essa compreensão, né, da música da salsa, porque a música dele era um pouco de tudo, né? E né, tinha a harmonia do jazz, tinha sofisticação, mas ao mesmo tempo ela tinha simplicidade. Ele queria um cara nesse... Ele acabou chamando o João Pisano de novo. Mas quer dizer, essas coisas que acontecem, né? Na vida, né? Mas escolhas, né? São escolhas. Mas eu continuo indo acreditando que as coisas que bom. Não, e a gente continua agradecendo para sempre. E olha, mente sã, né? Eu acho que a gente tem que... A música deixa a mente sã para as pessoas. Eu acho que ajuda, né? Demais. E o Cadu, né? Demais. Cadu. Isso. Sabe Ricardo, outra coisa? Não, Carlos Eduardo. Eu ia te perguntar do Bidu também, que era seu irmão, né? E ele falou de outro. Espera que eu vou te perguntar, onde é que ele entrou, quem entrou aí, quem influenciou quem. Mas sabe o que eu lembrar outra coisa, Tony, que o Freud falou, que você está falando aqui da música, a gente já falou um pouco sobre isso antes também, uma coisa que o Guilherme estava falando, é que ele tem um texto dele, que é o Mal-Estar na Civilização, que ele fala que a vida, tal qual ela se apresenta pra gente, ela é árdua demais, ela é insuportável. E que pra gente tolerá-la, pra gente suportá-la, a gente não pode abrir mão de medidas paliativas, e uma delas é a arte. Ele fala de substâncias tóxicas também, mas uma é a arte. Então, acho que é isso mesmo, é uma saída, né, pra angústia da vida, pra angústia de existir, né? E é uma saída maravilhosa. Dizem que a musicoterapia, né, ajuda muitas pessoas, né, que estão adoecidas, assim, de medicação. E para quem cria, e para quem sabe, como você está falando, às vezes está faltando um pouco dessa criatividade, mas para quem... Aí eu queria saber, então, já queria entrar no negócio aí dos três, mas me fala do Bidu, só porque eu fiquei curiosa. Assim, quem é que pôs quem aí na música? Na música? Não, o Bidu, ele é um ano mais novo que eu, né? Então a gente sempre compartilhou tudo, né? Então... Ele é irmão? Ele é meu irmão, ele é baterista. Ele é o baterista do Cartoon e na Orquestra Mineira de Rock também. E praticamente 99% dos meus projetos ele sempre está na bateria. E o dos Beatles? Aí vocês têm... Dos Beatles ele está também. Mas o Bidu, ele me acompanhou, né? Porque quando eu comecei a tocar, nessa idade dos 7 para 8 anos, no meu prédio, tinha um cara no andar de cima que tocava guitarra. E ele ia lá para casa, a gente ligava um radinho para gravar e eu cantava, esse cara tocava o violão e o Bidu pegava as latinhas, na época as latinhas de sorvete, que vinha nas latinhas de metal, e ele fazia os batuques ali nas latinhas, tinha uma tampa de um negócio assim que era o prato, e ali ele já começou e eu comecei também. Então assim, a gente foi mais ou menos juntos, só que eu entrei eu assumi essa coisa de ser músico antes dele. Comecei a tocar antes dele. Nós mudamos para Ouro Branco, eu estava com 11. Com 12 eu já estava tocando na banda de lá, né? Que tinha o Vlad, que era o cara que depois virou o Cartoon. E o Bidu esperou um pouco, porque eu entrei numa banda que já tinha um baterista, já tinha todo mundo. Então eu entrei nessa banda e ele ficou meio que cozinhando ali, mas já querendo tocar bateria. Aí com o tempo ele comprou meu pai deu uma bateria para ele. E aí ele começou a tocar, formou a banda dele com outra galera, e assim, aí nós fomos crescendo junto até que formamos o Cartoon. Teve o Cartoon anterior a ele, que era uma outra formação, mas ele já estava sempre na espreita ali, esperando a chance. Primeiro de fora. Aí daí pra frente, desde que ele entrou pro Cartoon, aí acabou, a gente foi junto, tá junto até hoje, né, tocando junto.
Ai, muito legal. Só por coincidência, você falou também que você começou a primeira vez que você sentiu foi com 7, 8 anos de idade, ou foi com 5, 6? Não, foi por volta por aí, uns 7 para 8, assim. Os primeiros aulas de música foi 7 para 8. Exatamente, porque eu registrei isso e você falou exatamente 7 para 8. Quando eu tinha 8 anos de idade, lá na rua Araxá, teve um aniversário, meu irmão sempre levava os músicos lá para tocar e tal. E eu tinha exatamente, aliás, era meu aniversário de 8 anos. Aí levaram os músicos para lá para tocar, e o saxofonista deixou o sax dele lá. No dia seguinte. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu fui pegar aquela buquê e botar no sax. É claro que eu queria ser músico depois disso, né? Mesmo com toda a vivência musical, minha mãe tocando bandolim, meu irmão contrabaixo, meu pai violão, e ouvindo música clássica direta, jazz que meu irmão colocava lá para. Então, a primeira vez com instrumento não era nem o violão. O violão eu comecei aos 9 anos, um ano depois. Aos 8 anos eu tentei montar o sax. Aí, quando meu irmão viu tudo, já estava amassando o instrumento, eu não fiz um trabalho legal ali, né? Que até depois estava tentando para poder tirar o primeiro som, eu não consegui nem tirar o primeiro som. E foi exatamente com 8 anos, quer dizer, uma idade assim. Que a coisa começa a bater. De decisão, né? Você tem que decidir ali se quer ser músico ou não. Aí eu lembrei disso. O que eu estava fazendo com 8 anos? Eu não sei. Não, estava fazendo qualquer outra coisa. Errado, estava no lugar errado. Eu estava no lugar errado. Estava lendo uma poesia. Eu devia estar lendo. Provavelmente estava lendo, nunca mais farei. Mas graças a Deus tá bom demais, né? Cada um no seu caminho. E eu queria perguntar para vocês do processo criativo. Tá, então eu estou puxando aqui um pouco as coisas da psicanálise também. E nessa temporada a gente está falando um pouco sobre a solidão, né? Eu brinco assim que é a solidão nossa de cada dia, né? Que nos acompanha, mas que geralmente é visto como um lugar de abandono, de sofrimento, um lugar a ser evitado, né? Ou uma circunstância a ser evitada. Mas a gente está trazendo aqui pessoas para conversarem sobre isso e a gente tentar mudar um pouco essa perspectiva. Não é isso que a gente fala, tem um vazio aqui, tem um buraco no peito, tem uma angústia, uma dor, seja lá o nome que se dê, né? Que eu falo assim que eu falo que lembra até do Leonard Cohen, né? Quando ele fala que há uma rachadura em tudo, mas é por onde a luz passa, né? Então a gente olhar para esse lugar com isso, assim, sabe? É um vazio, mas é um vazio cheio de algo para ser uma matéria-prima mesmo, né? Para ser usado para criatividade. E uma psicanalista querida demais, maravilhosa, que veio aqui, que é a Gilda Vaz, nesse livro aqui da Solidão, que é um livro de vários psicanalistas que escreveram. Eu vou até aproveitar para divulgar, que é uma trilogia, e esse aqui é o da Solidão, tem o da Diferença, e agora vai ser lançado o da Desilusão. Vai ser dia 31 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, no Café do Minas Tênis. E divulgo, assim, com a maior alegria, porque os dois são maravilhosos e eu estou ansiosa pelo terceiro, que é o da Desilusão. Mas aqui, olha só, o nome desse texto da Gilda, que é Solidão, a Casa do Desejo. Vê se isso já não muda completamente a perspectiva, né, sobre esse lugar, ao invés não é um lugar de sofrimento, é a casa do desejo. E aqui ela fala de uma analogia que o Jacques Lacan, psicanalista francês, fazia com um copo de mostarda, mas que pode ser também com a flauta. E achei mais bonito com a flauta e trouxe aqui, porque está aqui. Para essa ocasião, achei mais propício. A flauta ou qualquer instrumento criado a partir de tubos que tem a propriedade de ressoar, que tem capacidade sonora também, encontrada nas conchas ou nos chifres, depois de a vida de ter sido extraída. Como um chofar, por exemplo, né? Mas isso aqui, o fantástico disso é que, assim, só existe o som porque tem algo vazio dentro, né? Tem um oco ali, né? Se não fosse isso, se tivesse preenchido ali, não teria o som, né? Aí eu falei isso tudo para perguntar para vocês como é que vocês lidam com a solidão e se o processo criativo é necessariamente um processo solitário, sabe? Antes de gravar também, o Guilherme estava falando alguma coisa e eu fiquei pensando, gente, que tempo que vocês tiram para parar e eu gosto muito de escrever. Mas às vezes eu preciso parar para escrever. Minha mente tem que parar, sabe? Tem que ter um tempo. Imagino para criar para escrever uma partitura, escrever com notas, né? Com bolinhas pretas e hastes. Né? Como é que é isso para vocês? Como é que é a experiência da solidão na vida e no processo criativo? Acho que depende, para mim, pelo menos, depende muito do produto que eu estou gerando, do que eu estou fazendo. Porque tem vários
tipos e níveis de criação, assim, né? Uma coisa, quando eu tô criando um arranjo, aí é uma demanda sob demanda. Tem que entregar pra amanhã. Tá. Não dá Se tempo de vira. pensar, se vira. Aí é técnica. É, meio técnica, né? Tá. Coisa. Lógico que tem uma parte, você vai testando de sensibilidade, mas você vai trafegando, e geralmente arranjo de uma música que já existe. Então, Tá. você vai trafegando dentro de coisas que você já conhece, que você tá vendo, que vai funcionar ou não. Isso é uma coisa. Tá. Então, aí é uma coisa, digamos assim, do ofício de músico mais técnico. Quando eu estou fazendo uma coisa mais artística, aí com objetivo estético mesmo, só de fruição, de se expressar, de colocar, jogar uma garrafinha, uma mensagem na garrafa no mundo, assim, aí vai, com certeza, é mais para dentro de processos um pouco mais solitários, assim. Sim. Às vezes solitário, você estudando alguma coisa, e aí você dá um insight no meio do estudo, você pega um pedaço que tá chato de resolver, você fica 2 horas fazendo aquilo, transforma aquilo em exercício, e aí daquilo você fala assim, opa, dá pra fazer uma música com isso aqui, né? E aquilo vira uma música. Maravilhoso. Né? Então, às vezes, de um problema se transforma em uma outra coisa. Tem um pouco disso, tem um pouco de acidente também, e tem algo de fazer junto também, que é muito legal, que eu acho que, no caso de experiência com banda, funciona muito bem também, de você, no Somba, pelo menos na minha banda, a gente vira e mexe, muitas das coisas que a gente faz, vem num primeiro momento de sessões de improviso solto. Sim. Aí, de vez em quando, aparece um tema louco, uma melodia maluca. Aí joga pro grupo. Joga pro grupo, fica gravado. Ou, às vezes, eu tenho muito... acho que tem umas coisas que é muito particular mesmo. Eu tenho uma medição minha, que é o seguinte, eu tô tocando alguma coisa. Aí, de repente, eu acho aqui, do caramba, isso aqui ficou legal. Beleza, eu paro e durmo. No outro dia, se eu lembrar, é porque era bom. Então, você não anota? Não. Aí, no outro dia você eu anoto. Arrisca. Eu arrisco. Se eu lembrar no outro dia, você não, porque era legal. Gente. Aí, às vezes, eu gravo. Você é corajoso. Não, mas ultimamente eu tenho gravado mais, porque minha memória já não está me ajudando mais. Era bom, mas eu não lembro. Aí eu tenho usado muito o celular para gravar essa primeira fagulha, e que às vezes é só uma fagulha mesmo, só um pedacinho, sei lá, 10 segundos de música, 15 segundos, isso aqui, essa levada é boa. É coisa que você mapeia e fala assim, pô, isso aqui é legal, se eu desenvolver isso aqui, acaba ficando bacana. E, em geral, isso vem de momentos solitários. Eu tenho muito essa dinâmica na minha vida aqui de tocar para o meu filho dormir. Ai, que maravilhoso. Então, nossa. É uma desculpa para ele e para mim, né? Ele gosta porque acalma, porque vai dormir comigo escutando lá e tal. E para mim é bom que é um horário que eu paro e geralmente isso é 10, 11 horas da noite. E tá com ele. Tô com ele e tô com 2 horas tocando ali, sem ninguém me interromper, sem telefone tocar, sem ninguém nada. E aí eu fico desenvolvendo aquilo. Às vezes eu fico trabalhando interpretação, às vezes sai música nova daquilo, às vezes eu saio improvisando loucamente. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito no violão, de sair improvisando solto, sem saber, sem ser nada prévio, nem ter uma estrutura prévia. Entendi. Para colher material. Mas eu, então, achar que o artista é um sujeito angustiado é muito do meu imaginário, assim. Não, aí depende do seu estado de espírito na época. E eu ainda tenho a terceira camada, que é a parte da letra, né? Que eu escrevo muito também. Então, eu escrevo muito poema. E aí também poema, às vezes, quase sempre vem de uma maneira mais solitária mesmo. Aí, tem os momentos específicos, Uva, por exemplo, né? Que já deve ter sido mais ela é doído, assim, doí, né? Pois é, muito legal isso por causa da mensagem dela. E, na verdade, foi um momento doído, mas não foi todo mundo fala assim, você fez quando seu pai morreu, seu pai faleceu. E, na verdade, não. A que eu fiz quando meu pai faleceu é um que entrou no Somba. Chama Carne Fraca, assim, na época, né? A Uva eu fiz depois de muito tempo que ele tinha falecido. E coincidiu de uma sobrinha minha ter falecido também de acidente. Nossa. E aí nessa época foi uma lembrança mais doce. Olha. Porque não era a lembrança da apesar de falar hoje eu doí, né? Não é assim? Exatamente. A letra é essa. Hoje eu doí e ainda dói. Ainda dói. A falta de oi. É bonito. Mas amanhã passa, as manhãs passam, os dias passam e como tudo que passa, quem sabe enruga fica doce. Fazer uma analogia com a uva mesmo. Sim, virar uva passa, né? É bonito demais. E teve no show, né? Teve no show. Pois é. Isso era um poema isolado que eu fiz. E aí eu achei, muito tempo depois, eu fiz uma música, uma dessas coletas de gravação. Eu juntei as duas coisas. E eu, quando vi que a letra casava lindamente com o astral da música, isso. Assim, ó, aqui, achei. Então tem muito do processo, depende do processo de cada um. Porque, no caso que eu gosto muito de mexer com canção,
Tem coisa que vem junto, letra e música, tem coisa que a letra vem primeiro, tem coisa que vem poema, depois encaixa na letra, tem coisa Ou isso que fica anos, né? Como se fosse uma música, aí fica tempos lá guardado, eu não de repente... desperdiço nada, eu tento não desperdiçar nada dessas coisas que eu anoto, tento só guardar lá, porque eu tenho essa crença que alguma hora eu vou usar aquilo ali. Sim, acumulador, pessoa acumuladora. Eu sei, Cadu, me fala que você sofre nessa vida. Gozado, achei Tá só brincando. uma parte aqui, porque eu achei interessante para você, que a música explica a nossa criatividade musical. O processo criativo. Para você estar focando na solidão, na tristeza e tudo. Mas por que você Pois é, eu falei que no meu imaginário o artista é um sujeito que sofre, sabe? Por isso que ele faz coisas tão bonitas. Eu acho que existe esse mito, né, do artista, gênio, sofredor. Gênio sofredor, muito né? bom. O cara ficou surdo, tudo Compreendi. bem. A vida do Beethoven realmente, assim... Van Gogh. É uma coisa absurda, né? Van Gogh. Na pintura. E uma parte eu entendo, porque o artista, de forma geral, são pessoas sensíveis. São pessoas muito sensíveis. Mas, assim como qualquer outro ser humano, ele vai aprender a lidar com aquilo ao longo da vida, né? Então, assim... vai variar de pessoa para pessoa. Tá. Eu, por exemplo, eu fui um adolescente sofredor pra caralho. Assim. Sofria demais com tudo, né? Com tudo. Sim. Acho que adolescente sofredor é pleonasmo. É verdade. A uma certa idade da vida, eu fui levando esse sofrimento, assim, até como um certo orgulho, né? Tem isso mesmo. Até que depois, assim, com o tempo, fui mudando minha cabeça, fui mudando o gosto, inclusive, né? Uhum. E tomei um gosto muito grande por ser feliz, assim, por ficar feliz. Uhum. Então a tristeza, a melancolia, tudo isso existe, né? Mas hoje eu vivo muito mais em função de superar isso e de ficar bem, assim. Sim. Porque acho muito melhor. Eu não curto mais aqui. Não, alimentar isso não é. Mas pelo contrário, porque se for pela psicanálise, é o que a gente chama de gozo, né? Que é de ficar ali naquele negócio, o que vocês fazem é justamente fazer alguma coisa com isso, é uma angústia criativa. Mas eu sempre tive uma característica que por mais depressivo que eu tivesse, ou mais negativo que fosse a minha visão do mundo, eu sempre compus em cima da transformação, do que eu achava que devia ser, e não do que é. Tá. Então, assim, eu faço muita música e muita letra, mais falando do que eu gostaria que fosse do que o que é. Uhum. Então eu componho mais com um sentimento de esperança do que com a depressão, assim, sabe? Sim. Então é uma característica minha, né? Acho que cada um tem um jeito de fazer. Claro. E agora, com relação a forma de compor, né? Eu sempre fui mais solitário para fazer isso mesmo. Uhum. Nunca tive muitos parceiros, quase não tive parceiro assim para compor. Eu gosto depois de levar o meu trabalho para o grupo e trabalhar e tudo, e fazer junto, mas eu sempre fui de fazer letra e música sozinho, assim, de chegar com a ideia mais ou menos pronta, né? Mas sempre tive uma postura muito de virar os sentimentos, sabe? Assim, de pegar o que eu tá sentindo e transformar numa coisa... Projetar uma coisa mais legal. Uhum. Então, mas já fiz coisas bem tristes mesmo, em momentos que eu não estava conseguindo mesmo, né? Trazer a esperança para fora. E eu realmente, se eu for analisar assim, minha forma de ver o mundo, eu não tenho muita esperança na humanidade. Eu tenho esperança, assim, eu vejo as coisas de uma forma positiva, tento sempre ver as coisas de uma forma positiva, mas não consigo ver o porquê dessa positividade, sabe? Porque não tem uma coisa que me fala assim, não, mas olha aqui, isso aqui tá dando certo, isso aqui vai caminhar, isso aqui vai... Isso aqui tá melhorando. Então, assim, na orquestra mesmo, eu sou um cara que não deixa os caras desistir. Guilherme já quis largar o trem várias vezes. Às vezes é o Renato, às vezes é o outro. Assim, cara, vai largar, mas pra quê? É o que a gente tem, né? Isso aí é o que a gente já tem. Tá ruim, nós vamos fazer ficar pior. Né? Vamos pra frente. Porque por pior que seja o mundo... A gente tem sempre um outro lado para enxergar, né? Assim, às vezes você olha, por exemplo, um trabalho musical, você está com uma banda. A banda tem um monte de problemas, sempre tem, né? Pô, mas fulano, tem uma época que é um, tem outra que é outro. Aí tem uma época que é uma coisa... Mas, por outro lado, se você olha pelo prisma da positividade, você vai ver um tanto de características positivas, né? Naquele mesmo trabalho.
Então, o problema da humanidade é essa, né? Assim, que a gente está sempre... A gente escolhe. O mundo realmente tem muita coisa ruim, mas tem... Vamos fazer alguma coisa com isso, né? Se por uma bênção qualquer todo mundo se tornasse positivo da noite para o dia, resolvia todos os problemas, né? Positivo no sentido pandemia, geral, né? De enxergar o outro, de ver o que é bom e largar a negatividade para outro canto. E é o que vocês falaram outro dia, né? Que a gente, num momento, de repente, num delírio coletivo, a gente achou que aconteceria isso, né? Pós-pandemia, né? A gente achou que o mundo ia mudar, né? A gente achou que depois da pandemia nunca mais o mundo seria o mesmo. Mudou, mas não sei se foi melhor. Mudou só porque mudou, né? É como se tivesse dado um pause, né? Voltou e acelerou mais. Eu adorei a pandemia. Desculpe, assim, claro, a questão da morte, das perdas, não é isso, mas eu adorei essa pausa na vida, sabe? Assim, ter podido... Porque eu tava desse jeito também, igual eu tô agora, né? Show, a partir de quarta, quinta-feira, começa a fazer show, na segunda, quando você não tiver show, você vai se recuperar para na terça... Só que tá recuperando, dando aula e trabalhando. E dando aula, e a vida não para. Então, assim, até para essa questão de compor, realmente, assim... Às vezes, por isso que na pandemia acabei fazendo um disco, né? Porque naquele momento eu fiquei em casa. Era o que tinha, né? Era pausa. Aí pude parar para desenvolver as coisas. Igual, por exemplo, essa coisa de gravar. Eu uso muito essa coisa de gravar as primeiras ideias também, assim. Sim. Muitas vezes, às vezes, tá até bêbado ali, grava uma ideia para não esquecer e tal. E chegou num ponto, às vezes, que eu tenho tanta ideia que eu nem vejo mais. Porque elas vão ficando pequenininhas ali dentro do celular. Às vezes você até perde o celular, que elas vão tudo embora. Organizar isso, né? Porque você tem que ter... O flash da criação, a primeira ideia, ela vem num segundo mesmo, né? Aquela primeira ideia, aquela fagulha. Mas depois vem a parte do desenvolvimento, né? E essa parte precisa de tempo. Essa parte você tem que sentar, pegar um instrumento. E tem que estar ali, né? Não adianta com a mente... Um segundo momento muito importante, né? Para você fazer, assim. Mas, né, voltando ao que o Toninho questionou, assim, e eu concordo com ele, né? Essa imagem do artista... Ela é aquela imagem romântica, né? De pensar que todo artista é assim, assado. Tem artistas de todo jeito. Eu acho que o cinema é um pouco responsável por essa imagem. Né? Eu gosto de romantizar essa história, de trazer esse tempo inteiro. Quanto mais sofrido, melhor. Gosto de mostrar sofrimento. O cinema é a poesia, que é a sua área. Que é o negócio da lua, né? O amor, né? O Samba Canção era a dor de cotovelo, né? Que tinha... Eu brinquei falando da Denise Fraga, né? Falando que quem lê poesia sofre mais bonito, porque sofre de mãos dadas com o Chico Buarque, com vocês todos. Mas fala, Toninho. Não, mas assim, interessante a colocação deles. Guilherme falou naquela coisa da composição coletiva, né? Ou com mais uma pessoa, né? Que você divide a responsabilidade ali, né? Porque aí, se é uma pessoa que você conhece, aí não tem ego, né? Às vezes não é o caso, por exemplo, de você ser contratado e de repente chama um outro cara, uma coisa profissional, uma peça de teatro. Quero que você faça com o fulano, mas você não conhece o fulano. Se então for alguém que você não tiver afinidade, pode ter alguma briga de ego ali, ou de referência, de concepção. De afinidade, né? De afinidade. Então, pode ser que seja uma coisa que possa haver um conflito na parceria. Mas quando geralmente são duas pessoas que se juntam para fazer música, porque ela já tem... Né, Quem que é seu grande parceiro? Não, atualmente eu não tenho. O que fazer mais sou eu, porque às vezes eu faço mesmo também. Mas antigamente, quando se tinha mais tempo, quando convivia com o Ronaldo, o Fernando, o Márcio Borges, eram esses caras que a gente fazia mais letras, né? Antes de sair de casa, eu fiz a letra Ajuda, né, que trabalha com manager comigo depois de vários anos. Ela foi para o Rio de Janeiro, me levou. Depois eu começou a produzir música instrumental. Ela montou minha banda nos anos 80. Mas nos anos 70 ela já tinha trabalhado com Gil, Gal, trabalhou como produtora executiva de muitos artistas brasileiros, Milton, até Simone, Ney Mato Grosso, tanta gente. Aí depois começou a mexer com música instrumental, aí um dia eu levei ajuda para produzir o disco em Nova York, meu já em 94. Aí depois daí eu falei, não, agora fica comigo aqui, você me ajudou a vida inteira, montou minha banda em 81, a Banda Fantasma, a Orquestra Fantasma. E
Então, mas ela foi a minha primeira parceira. Então, as primeiras parcerias foram com a minha irmã, Gilda, depois com a minha prima, Júnia Otto. Então, começou de casa isso, né? Então, até na primeira música dela, ela já falava em mar. Poxa, mas mineiro não tinha mar. Já falava em mar, quer dizer, a gente já tinha aquela vontade de ir, né? E tal, né? Então, foi uma coisa bacana. Depois aquele amigo da adolescência, o Rubens, o Arnaldo, algumas pessoas foram parceiros ali, até chegar nas músicas que já estavam no nível para ser gravadas e tal, que aí entrou a fase do Ronaldo, do Marcinho e do Fernando, né? A partir do Aquiote, que o Milton gravou em 69, eu já estava lá com 20, 21 anos e tal. Então, assim, na época, eu sempre tive vontade de desenvolver mais isso, de juntar. Até, por exemplo, você conhece o Maquele K? Sim, o Maquele. Maquele, encontrei com ele, a gente estava no mesmo voo pro Piauí. Eu passei lá, foi tocar agora no final de semana. Depois fui lá em Barra Grande, tomar 2 dias de sol para ir para a Europa com mais. Bronzeado. Aí misturei algumas coisas lá meio diferentes, Eita. né? Mas até que eu estava precisando de água mesmo, acho. Ai, que bom, hidratar. Bom demais. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei com ele, poxa, Toninho, ele falou comigo, Toninho, a gente está vendo uma música, muito tempo a gente prometeu. Outro dia eu fiz uma música com o Ging, ele me falou, só falta com você. Eu falei, não, vamos. Tá. Eu falei assim, não, eu vou te ligar em BH, se bem que agora eu não vou ter uma semana só antes da viagem, eu não vou poder encontrar com ele, mas vou ligar para ele e falar assim, não vai dar para encontrar, eu estou ligado, manda a letra aí, eu vou tentar fazer, nem que for no avião. Eu faço. Então eu sinto falta de pegar esse parceiro, o Lino Antunes, que me liga também, de encontrar e fazer um trabalho junto. Né? Mas isso aí, quando você junta um letrista, aí já está mais dividido a sua tarefa. A parte vai de cada fazer um. melodia, vai fazer... Agora, muitas vezes o Tom Jobim trabalhou com o Vinícius, que também tocava violão, e até com aquele que fez a letra do Desafinado, Não, esqueci. Newton. Ai, eu não sei. Não é o do Louco? Que fez o Desafinado. Eles fizeram melodia e letra juntos. Entendeu? Então, Luiz Bonfá fazia música e letra também. Então, às vezes, tem uns compositores que vocês trocam. Então, quando a gente estava falando de parceria, era mais. Eu não sei se quando você falou isso, eu pensei mais em 2 músicos, né? Para construir uma melodia. Pode acontecer. Mas pode ser um músico e um letrista. Um compositor. Né? Então quanto mais interferência tem, né, em cada área, assim como eu dou pitaco nas letras também. Assim, eu não gosto por exemplo, eu não gosto que falem morte nas minhas músicas. Né? Eu sou um Cadu, não gosto de falar nada negativo. De vida. Vamos falar das coisas que sonho, das coisas que eu nem vou questionar se está bom ou não, porque não quero nem pensar. Vamos pensar só que não vai ser melhor. Né? Então não bota a morte na coisa. Um dia um cara de São Paulo fez uma letra para mim e botou o Rio Vermelho de Danúbio, não sei o quê. Vai lá, pode tirar esse negócio vermelho aqui, tipo Rio de Sangue. Assim, não, na minha música não, tem umas coisas que eu não canto mesmo. Então dá uns pitacos aí. Então, assim. Quadros modernos é de quem? Porque quadros modernos é só beleza. Não, foi uma melodia que eu fiz para um filme do Paulinho Vilara sobre o pintor Guinhar, né, que foi um ícone aqui das artes plásticas em Minas, e era só uma melodia. Uma coisa bem romântica e tal. E aí o Murilo Antunes queria fazer uma letra. E nesse dia recebeu uma visita de um terceiro parceiro. Encontro, que foi o Flávio Henrique, né, que era compositor, nos deixou aí, representa a Rádio Confidência. Do Cobra Coral, né? Cobra Coral, exatamente, Flávio Henrique. E aí ele foi, o Murilo estava trabalhando, ele adorou a música, falou, deixa eu entrar aí. E já entrou compondo também, então já virou um terceiro. Mas foi bom, foi uma Eu achava que era ótima. sua a letra. Não, aí a letra foi do Só Murilo era... e do Flávio. E do Flávio, e eu fiz a melodia. No caso, uma música que tem no meu primeiro disco, Teatros Passos, a letra também foi dos 2 letristas, Ronaldo e Fernando, e eu só fiz a música e tal. Eu acho que é mais difícil uma parceria musical, né? Porque aquela questão do estilo, né?
pouco de ego, assim, tudo. Eu não sei se eu já fiz acho que eu fiz uma música assim, mas fiz de uma forma casualmente, nunca profissionalmente. Quando o pessoal contrata, geralmente contrata o cara só para fazer, né? Uhum. E eu penso assim também de uma forma sempre bem positiva, e não acho que a gente só também usa o lado solitário, quer dizer, o solitário no sentido de tristeza, tudo. O solitário, eu prefiro falar assim, que a gente, para poder ter mais concentração e mais fundo dentro do seu eu, para poder achar coisas novas e coisas que você acha interessantes, não repetidas, né? Porque você não quer ficar imitando ninguém, né? Então você tem que ter um espaço, né? Tempo sozinho. Agora, se você fala solitário, você já acha que é uma coisa que você tem que ter solitude, não é a solidão, não é? Você tem que estar sozinho no lugar, sem muita interferência. Agora, os Villa-Lobos não, o Villa-Lobos ele compõe na sala com as crianças dançando, divertindo aqui, televisão ligada, rádio, não sei, a mulher falando lá, esse aqui é peixe, o frango. É impressionante. Viajando e tudo. Mas eu acho que também, para você conseguir fazer isso, você tem que estar já envolvido com a música há muito tempo. Então, a gente, por exemplo, nos dias de hoje, a gente tem que dedicar a música na parte criativa. Tem um lado que a gente tem que ser prático, você falou, né, que tem que desenvolver uma coisa rápida, o arranjo, ou tem que elaborar. Né? Então, e outra hora você tem que estar defendendo, né? Tem que dar uma aula, ou tem que levar a filha na escola. Então, é mais complicado. Então, naturalmente, acho que o Vira, além do super talento dele, que ele já estava naquele processo criativo, então podia estar ele ou mais 50 pessoas. Ele só fala assim, não mexe comigo não, pode fazer barulho aí do lado, mas deixa eu comigo aqui. Então. Não vem me fazer pergunta nem nada, não. Eu estou trabalhando aqui. Ele consegue essa solitude, esse lado sozinho, mas ele sozinho com o eu dele. Com a casa Então, assim, acho que o processo... como se diz, a solitude de cada um, né? O espaço de cada um é diferente, né? Depende da pessoa. Já fiz música com pessoas na sala, ou da família, ou já fiz música muito, muito sozinho. Quando a gente está triste, aí que a gente vai usar a solidão como recurso, quando a gente está triste, um instrumento é muito valioso para a gente, porque é uma forma da gente superar aquela coisa. Quando a gente está muito alegre, sei lá, a gente pode, não sei, se vai escolher entre beber uma cerveja ou pegar o violão para fazer uma música. Agora, quando você está triste, a primeira opção é da gente. Privilégio. Privilégio. É ir para o violão e ali você desafoga. Igual o Desde Partida, estou muito triste, tudo aqui, e faz uma canção e tudo, né? Agora, geralmente, quando... né, tá de bobeira, pega um instrumento também, às vezes você começa a fazer uma coisa diferente, igual você falou, né? Porque a gente fica tentando coisas aleatórias, de repente pinta um negócio, gostei disso e tal. E aí, a partir dali você desenvolve uma canção. Então, isso acontece muito comigo, mas de uma forma também assim, se eu estou fazendo uma coisa mais alegre, mais solto e tudo, eu continuo naquele pique. E geralmente o espírito da gente esse dia deve estar com certeza mas assim, aí a música vai naquele pique, né? Agora, outro dia, a gente pode estar fazendo umas coisas mais encadeadas, mais lúdicas, mais tranquilas, não chegam a ser tristes, não, mas assim, mais calmas. E aí você fala, interessante. Aí geralmente vai sair uma balada, vai sair uma bossa lenta, entendeu? Mas, então... depende muito do espírito da gente na época. E você se emociona com a sua música? Sim, não, com certeza. Tem músicas que viraram clássicos também, porque as letras ajudaram nas melodias, né? No caso do Manuel, Diana, Só de Brasília, porque eram histórias de outras pessoas, dos letristas, que juntaram com a história da melodia e que aí parece que dobra a potencialidade da música, né? Mas como tem gente que fala assim, não, essa sua música... por si só ela já diz tudo, não precisa de uma letra. Cada um pode viajar na melodia e criar a sua própria história. Né? Não precisa Céu de Brasília, quer dizer, quem ouve a letra do Céu de Brasília é maravilhosa, tal, tem muito que pensar ali, tem muito espaço.
Agora você pode ouvir só a melodia, tudo, e já viajar, criar uma própria, né, como se diz, uma própria imagem do que, ou resposta do que aquela melodia tá te passando. A Céu Brasília foi uma música que deu muito certo, que abriu o primeiro disco Teatro Passos, meu primeiro álbum, e virou uma música de referência para muita gente. Então isso é muito bom. Mas assim, eu acho que criatividade também, a gente tem que ter o lado, que você falou também, tem um lado que é trabalho. Que é técnico, que é trabalho. Tem que fazer uma música aqui na hora, assim. Sim. Tem que fazer, a gente faz também. Então, de repente, teve uma época que eu estava doente, assim, precisando dar um tempo de telefone, de computador. Eu fiquei 2 meses quase sem receber visitas, só estava eu e a Ajuda cuidando de mim. Às vezes vinha o pessoal da minha família, eu estava assim, super concentrado e com a mente meio desgastada. Eu falei, por que eu vou ficar fazendo 2 meses aqui? Aí eu falei assim, tem que fazer pelo menos uma música por dia. Aí eu pegava o violão todo dia e fazia uma música. Aí, nesse caso, eu escrevi a música todo dia na partitura para não esquecer. Para gravar. E um dia eu fui perguntar, eu comecei dia 9 de março, quando foi em maio, eu falei com a Ajuda, que dia é hoje? Falou dia 9 de maio. Eu falei, 9 de maio? Aí tem 2 meses que eu comecei a fazer. Deixa eu ver quantas músicas eu tenho aqui. Tinha 59. Porque tinha um dia que eu fazia 2 ou 3, e tinha um dia ou outro que eu não fazia nenhuma, entendeu? Eu fazia 2. Aí deu 59 em 59 dias. Aí me ligou um cara, amigo meu, tô fazendo aniversário, eu fiz a música para ele. 60. Aí deu 60 dias, tem todas elas escritas. Mas quando eu faço uma música em geral, muitas delas, algumas músicas eu achei melhor assim, eu até lembro, toco depois. A maioria eu nem vi depois do caderno, tá aí como registro. Sim. Nossa, isso é precioso. Tinha músicas interessantes, assim. Mas quando eu faço música assim, que eu gosto e que eu estou viajando e tudo, e eu acho que é uma melodia que pelo menos vai ficar para no dia seguinte você gostar. O que eu faço? Eu faço mais ou menos a melodia em uns 20 minutos, no máximo meia hora, e gasto mais 20 minutos, mais o dobro do tempo para fixar ela na cabeça. Sem gravar? Sem gravar. Aí no dia seguinte eu lembro. Agora, se eu faço a música e vou sair, eu posso esquecer. Então tem que tocá-la pelo menos mais um pouco mais, minutos, criar alguma referência ali para lembrar. Com certeza no dia seguinte eu vou lembrar. Agora, se demorar mais que um dia, aí eu posso esquecer. Pode passar. Como já me deu raiva de. Ai, gente, deve ser triste demais. Eu não registrei tudo, mas até uma música que eu fiz pro Milton, uma dessas 60 anos, tava a cara dele, mas parecia música minha mesmo, né? Engraçado. E aí eu esqueci, mas eu vou fazer outra. Esqueceu? Então, eu esqueci a música que eu não escrevi, essa música dele. Acho que não sei se foi nessa época das 60. Mas assim, acho que cada artista, né? Cada um tem uma inspiração. E acho que não só, agora falando, independente de estar fazendo música sozinho, ou com um grupo, ou na família, no meio da família, eu acho que cada momento de artista é diferente, né? Tem momento que a gente está triste, alegre, e isso é que vai dar inspiração no que você está querendo movendo ali, dia, né? Principalmente se for uma coisa não encomendada, né? Porque às vezes se for um roteiro de um filme e aqui tem que ser lento, tem que ser triste, você está super alegre no dia, ou o contrário, e você tem que fazer isso, né? Você falou que você faz trilha sonora, né? Quando é uma música mais funcional, você tem que ser mais pragmático com a coisa. Eu posso estar triste que for, mas isso aqui é uma. Mas eu penso, como é que encomenda isso a alguém, né? O que você quer, né? Não está criado ainda, é um filme de. Mas às vezes é uma música de vitória, a pessoa ganhou uma corrida, né? Eu não vou fazer né? Vou botar um negócio mais alegre, mais pra cima, né? Então, assim, mesmo que eu esteja triste, eu vou ter que dar um jeito. Você sabe como é que faz. Tem umas questões mais técnicas disso, que você acaba. Você sabe que tipo de acorde que transmite aquela sensação, né? Que tipo de andamento, um andamento mais rápido vai ser mais alegre. Tipo de instrumentação também. Então tem uma série de coisas que ajuda a compor essa história, né? Agora, quando a gente tá de uma pegada mais estética, de fazer a música própria, a música com finalidade artística mesmo, de autoexpressão, aí a coisa é um pouco mais... você vai buscar
Isso é legal que o Toninho fala, porque você vai buscar realmente lá no fundo seu, coisa que você às vezes nem sabe que tem, de emergir, né? De onde emergir, qual energia que vai vir daquilo ali. Sim. E aí aparece muitas vezes, e aí eu gosto sempre de procurar sempre a fundo, porque é nessas horas que a gente que escuta muita música, de tudo quanto é tipo, é nessas horas que vem a coisa mais amalgamada de todas, porque aí vem uma mistura de influência, legal. E aí vem a originalidade sua, porque você junta tudo que você já escutou na vida e processa de um jeito meio estranho, e aí emerge uma coisa do nada, assim, que só você poderia fazer daquele jeito. Às vezes é uma música que você fala assim, mas é um samba não é tão original assim, entre aspas. Mas daquele jeito ali, acho que só você, com as suas influências, com a sua leitura, que consegue fazer. Sim. Então isso que é legal. Isso é tão psicanalítico. Maravilhoso, Guilherme. Eu só acrescentar uma coisa, assim, quer dizer, basicamente eu sou um compositor, eu acho que eu sou um compositor romântico. Mas nem para isso, eu não preciso, com isso, fazer só música triste ou balada. Sofrência. E como eu não sou principalmente letrista, então dou oportunidade para até uma melodia que poderia ser triste, mais introspectiva, ele pode falar de uma coisa mais, mais aberta. Mas eu estava pensando, quando você falou na psicanálise, né, e a gente sabe que a musicoterapia ajuda em muitos casos, né, de doença e tudo. Sim. Assim, eu acho que o cuidado que você já dou também, nós três, assim, acho que quando você também falou sobre isso, quer dizer, tem uma hora que você faz uma música, a música está feita ali, é um momento de criatividade. Agora, depois você tem que ter um tempo para poder desenvolver. Né? Então, você pode criar a forma da música, você pode alterar alguns acordes, você pode fazer modulação, modulação é você estar... no caso, assim, não sei, a atmosfera, não sei como eu vou dizer, você está na chuva e depois vai para o sol. Tá. Modulação, você tem... cada tonalidade te dá uma outra cor. Você está cantando guitarra, depois... já é um outro astral, vamos supor. Então, tem vários estágios de... Né? Então, assim, tem vários artifícios, né? ou características, ou facilidades que a gente pode usar. Mas, então, para justificar o lado romântico meu, então eu sempre fui muito cuidadoso nessa parte de arranjo, de alinhar bem a melodia com os acordes que eu estou dando, com as notas, que é um trabalho assim minucioso e menos prático. Quer dizer, é bom também que, mesmo que não seja certo, quer dizer, cada um é que sabe se o que é certo ou errado, é. mas acaba se desenvolvendo uma coisa própria, que às vezes é mais interessante do que a sua coisa certa ou super certa, mas que todo mundo faz. Né? Então, a linguagem é sua. Então, eu tenho esse cuidado de trabalhar melódica e harmonicamente. A parte harmônica são os acordes, né? Que acompanham a melodia, aquele bloquinho de nota que pode ser 2 ou 3 ou 4 ou mais, para acompanhar uma melodia, que pode ser os cachinhos pretos em cima, né, de uma melodia, ou pode ser aquela cifra, com a melodia só para você solfejar. Mas a cifra geralmente não dá a inversão de todo o acorde, por exemplo, a construção, ela dá uma ideia da sonoridade que você quer. Mas quando a gente faz a orquestração, que a gente precisa de mais instrumentos, um conversando com o outro, aí sim a gente consegue fazer esse jogo de palavras como se fosse um quebra-cabeça, de tentar juntar a melodia com a harmonia e tudo. Então vira uma coisa muito quase que um processo, não sei se é psicanalítico, porque também, se eu não fosse músico, eu acho que eu queria ser, não sei se psicólogo, psiquiatra, não sei, mas eu acho essa coisa da psicologia, né? A gente tem psicologia natural da gente, né? Nas coisas, de tentar fazer as coisas darem certo, sabe? E acho que a psicologia vai muito por isso, né? De você... A pessoa que às vezes não vai fazer terapia, que não consegue juntar as ideias todas, né?
Então, por isso que eu gosto eu acho que esse é um processo terapêutico. Mas a psicanálise, sabe o que ela faz? Ela faz exatamente o que o Guilherme descreveu, que é ali, sabe? A gente fica tentando fugir. Aí você vai percebendo ali, ó, tem uma coisa, tem um caminho que está sendo construído. E a pessoa que fugindo dele, mas seguindo nele, né? Que foi o seu na música, vai para biologia, vai para o direito, vai para matemática, também tem um negócio. E ali naquele processo, tá vendo, é outra coisa. E eu estou tentando me encaixar aqui, porque meu pai queria que eu fosse médico e tal, mas, sabe, você vai forçando a barra, só que a psicanálise te leva aí para descobrir esse caminho do desejo. Que é lindo demais. Eu vejo assim, como a minha música, para eu atingir o gosto total pela obra que eu fiz, assim, eu tenho que passar por esse processo meio psicanalítico musical, vamos dizer assim. Maravilhoso. De poder tentar alinhar os instrumentos e tudo, por isso que acaba que as pessoas ficam tocadas com as músicas, com os detalhes, né? Então isso para mim é muito valioso. Mas você falou que você é romântico, eu nem sei, eu não sei, porque eu te escuto se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô chorando, se eu tô com raiva de menino, se eu tô te escutando. Então eu não sei que é. Vez que falei, acho que extrapola. Qualquer coisa. Não, até na música animada, até na música alegre, eu sou romântico, por exemplo. Em vez de dizer, o aqui, ó. É bom demais. Aí tem uma nota longa. Eu não estou usando o ritmo para fazer assim. Parece que você está saltando daqui para lá, fazendo a cozinha. Mexe aqui. Eu estou assim mais assim. Ai, meu coração, onde está você? Eu já estou romanceando um groove alegre, né, com pouca nota. Então, mais ou menos para explicar o que seria ser romântico numa música, num groove mais alegre. Então, isso em todas as músicas, até músicas mais pop, mais assim, se vê Manuel, ritmo tá. Então, mas eu estou usando muita pouca melodia para essas coisas. Então, assim, eu sempre tenho essa coisa mais calma dentro de mim. Eu acho que identifica muito a minha linha musical, meu padrão melódico, harmônico, sei lá. Eu misturei muito. Mas é maravilhoso. Você está aqui com essa generosidade toda, falando comigo, só tentando me fazer entender o que para vocês dois também é super tranquilo, né? E eu lembrei que a gente está compondo uma música para você. É tipo uma composição. Agora você tem que pegar tudo e juntar. Aí eu já quero. Mas eu pensei, se você não conseguir dar melodicamente, você pelo menos junta poeticamente. Aí você vai fazer uma letra e manda pra gente. Então, já fechou aqui parceria? Em 3 parcerias, em 4 aqui. A gente faz uma parceria. Gente, fechou, combinado. Tá. Mas eu pensei que eu acho maravilhoso em você também, que é a coisa do ensinar, né? Porque eles estavam falando, Cadu e Guilherme falando de originalidade, de tudo que você faz é único, mas você ensina, né? E você estava falando de vaidade. Eu acho legal passar. Meu irmão sempre foi muito generoso, desde quando eu conheci profissionalmente, tocando em todos os lugares que ele tocava, ele conhecia gente jovem, pedia, gostava de ensinar as pessoas para tocar com ele. A pessoa, não sei cifra, não, toque de ouvido, não, vem cá, eu te ensino. A vida inteira eu vi o meu irmão formando várias bandas e me ensinou as partes de cifragem e eu via só o que ele colocou de disco de jazz para eu ouvir em casa, para fazer minha cabeça quando era novo. Quando eu peguei o violão, muita coisa já estava no ouvido, assim. Então, eu devo muito a ele. E eu acho que aprendi convivendo com vários músicos de vários países, tudo, e conhecendo gente muito boas e humanas e que fazem música e tal. E, geralmente, as pessoas são generosas, assim. As pessoas simples que... Né, porque acham que a gente não vai ficar com tudo que a gente sabe para a vida inteira. Não, a gente quer dividir, que nascem outras pessoas, né? Nascem outros Caduzinhos, outros Guilherminhos e outros Toninhos, né? Pelo que a gente faz. A gente quer construir uma história. De certa forma, a gente, né, quer construir uma coisa, né, para a gente continuar tendo, inclusive, essa generosidade se transforma numa troca de energia. Né? Você vai dar uma aula e tudo, e a pessoa te inspira de alguma forma, fala alguma coisa. Ou você, igual hoje, né? Muita gente fala, até as músicas que
que de repente mexeram com o lado do cotovelo. Ah, eu adorei o beijo partido. Falei, por quê? Ah, porque eu estava numa dor de cotovelo danada, mas a música me salvou, não sei o quê. Não sei, né? As explicações das pessoas são as mais diversas possíveis também, né? Mas é legal sempre receber um carinho de uma pessoa, um elogio de alguma coisa, aquele pedaço da letra, aquela música, aquela melodia. Então, isso são coisas que constroem o nosso, como diz, o nosso edifício de fortificação para a gente continuar sempre e a gente crescendo, recebeu, né, e manter aquele negócio que você né? Não vão deixar. Por que parar agora? Né? Não, nós estamos construindo nosso edifício, vamos continuar fazendo, ele está crescendo, não importa quanto cresce, mas o que importa é a dedicação que a gente está tendo nele, né? E acreditar no potencial da gente dentro do que a gente, dentro dos limites, dentro do que a gente criou, dentro do know-how de cada um, dentro da idade, aí entra vários aspectos, tudo, mas o negócio é construir e deixar esse legado aí para quem está vindo aí. Chegando, eu acho bacana. E é o que você falou, é seguir, na pandemia teve até como parte de sobrevivência, né? Muita gente usou isso, esse vídeo, tudo. A gente fez também, eu fiz também alguma coisa, consegui, faz uma coisa lá, bota um dinheirinho ali, tudo. As lives, né? Mas é importante, eu acho, que isso passar para as. Né, eu fui, por exemplo, um show seu da Diana, né? Sei. Com a Diana Popov. Diana Popov, você estava com o Felipe Continentino e o Bruno Demoro, né? Eu não conhecia o Bruno Demoro. Como assim, né? Que a menina acho que tem 20 anos, né? Talentosíssima. Então, acho que isso, tocar com gente tão jovem, né? Assim, começando e eles dão um astral, tem um respeito grande pela gente. Demais. Isso aí sempre nos ajuda, né? Os jovens sempre nos ajudam a ficar em pé. Tem essa troca, né? Tem uma troca no... É igual eu falei, a gente recebe dos caras que vieram antes, né? E, seja através de aula direta ou a aula que eles dão na própria música, né? E a gente tem a obrigação de passar para frente. Exato. E aí você vê, quando você só entra na música porque você admira tanto aqueles caras, aquelas pessoas que você viu, que você fala assim, cara, o que eu queria era fazer que alguém sentisse o que eu estou sentindo aqui, por essa personalidade, por esse grupo, por essa pessoa. E aí, quando você vê, né, depois de muito tempo na carreira, você tem esse tipo de reação, né, esse respeito das pessoas, os comentários. Poxa, ouvi tal coisa, apaixonei. É muito legal o Rodrigo mesmo contando, o Kiko, né, falando quando ele chegou no Cartoon, tanto que ele admirava. Eu adorava os caras, eu era fã dos caras. De repente eu tô lá, né? De repente tô tocando junto. Rodrigo é seu irmão? Não, o Rodrigo é o guitarrista do Cartoon. E ele é maestro, ele é maestro também. Rodrigo, de que é o sobrenome dele? Rodrigo Garcia. Ele é maestro da Orquestra de Câmara do Sesc atualmente. Só deve ter trombado. Não era aquele que tocou no Pouso Alto, não, né? Com o Rodrigo, Não. O Kiko é da geração um pouquinho depois, né? Dessa galera, né? do Pouso Alto, um pouquinho mais novo que eu, mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais novo. Mas ele foi esse caso, né? Um cara que acompanhava a gente, ia em tudo quanto é show. Uma oportunidade, falou, opa, quero estar que legal. nesse bonde esse aí, Leozinho, né? Também. Leozinho, mesma coisa, né? O batera do Sombra também. Começou demais. Seguindo como fã, depois estava lá tocando junto. Até o final do ano vai ter algum concerto da orquestra ou de vocês? Não? Bora falar então. Teria, não? Tem. Em dezembro tem? Não, em dezembro não. Talvez a gente quer Porque aproveitar duas coisas aqui. Vamos aproveitar. Porque novembro agora, dia você não deve estar aqui, que dia 3 nós vamos tocar no Palácio. E dia 1º de dezembro tá para rolar o show do Gui. Pela campanha? Pela campanha a gente tá tentando organizar um show beneficente. Eu ainda não sei se vai ser no Parque das Mangabeiras. Então você podia falar agora, porque você ia abrir o show. Você ia abrir o podcast com ele. Na verdade, não tá fechado. Então a gente não tá divulgando por causa disso. Tá com a intenção. Mas e o caso do Rodriguinho aí? Mas essa intenção. Então esse é o Gui. O Gui, a família é de Uberlândia, ele é sobrinho, parente do Léo. Ele é sobrinho do Léo, né? Baterista do som. E o Gui, eu vou falar e vocês falam também, por favor, me ajudem.
O Gui, ele tem 12 anos, ele tem uma doença rara que é a distrofia muscular de Duchenne, e por causa dessa doença, os músculos dele vão perdendo a força. Começa nos membros inferiores até alcançar o coração. A expectativa de vida é em torno de 20 e poucos anos, o Gui tem 12. Mas tem um medicamento que muda o fluxo dessa doença, sabe? Que é o Elevidys. Ele pode interromper esse processo. Ele interrompe esse processo. E o Elevidys custa 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Como que pode um remédio custar 15 milhões? Que produto que existe que custa esse valor? A vida, né? Coloca curar o mundo, porque se o pessoal sabe construir um remédio que vai curar, por que isso aí não poderia ser gratuito? Exato. Exatamente. É o valor de uma vida, né? Porque se ele não tomar, ele vai, depois de um certo tempo, ele vai perder todos os movimentos e pode, né, vir a falecer por causa disso. E a angústia é essa, é porque tem recurso, existe o medicamento. Então a gente absurdo tem isso, né? Você não entende. É dinheiro. Por que custa tão caro? O que fez com que chegasse nesse preço, né? Nesse ponto. Isso é uma evolução científica, né? Também muito na área da medicina muito grande, mas isso não vem à tona porque, né? Eu perdi uma filha no ano passado também de câncer no pâncreas. Então, assim, aí tinha remédios possíveis e tudo, mas aí já não dava mais tempo. Mas tem coisas que são possíveis, por que eles não apresentam isso? Será que a gente tem por causa de dinheiro, que sofrer mais por causa do grana, de dinheiro? Né? E esse caso é uma corrida contra o tempo, porque ele tem que tomar o remédio enquanto ainda está com o movimento, porque o remédio não retrocede o que já aconteceu. Então ele tem que, se ele ainda está com o movimento, ele está, né, ele tá com uma dificuldade para andar já e tudo, mas ele ainda se movimenta. Então ele tem que tomar o remédio antes que a doença piore para ele poder a doença não evoluir, né? E a judicialização não é um caminho viável para ele, especialmente agora, né, com as últimas muito recentes decisões do STF em relação a isso, mais, né? A cobertura por via do governo desse tipo de tratamento de doenças muito raras e tratamentos muito caros, né? Então não é possível. Então, assim, só a gente que pode salvar o Gui. Mas é o que vocês estão falando, é possível. Eu não posso doar 15 milhões de reais, acho que ninguém pode doar 15 milhões de reais, mas a gente pode doar 30, 50, 100, R$1.000. Então, olha só, segue aqui, @salveogui, segue o perfil, lá você vai saber como que você pode doar, compartilha o conteúdo do perfil para que outras pessoas conheçam, né, essa história e possam ajudar. Se você conhece alguém influente, um empresário que possa ser aí embaixador dessa campanha, mas assim, alguma coisa cada um de nós pode fazer, a gente pode salvar o Gui e mudar a história dessa família, né? Isso aí. Eu tive a alegria de ter o Gui aqui, conhecer, é um fofo, eu falo que sonhos nunca mais saem do coração. Todo o sofrimento de crianças que tem algum problema grave que depende de uma grana alta para poder sobreviver, pô, que absurdo isso. Eu esqueci agora o número de processos que tinha no STF, só dessa distrofia muscular de Duchenne, mas agora realmente dificultou para todo mundo, então a gente tem que... Mas agora tem crianças que já conseguiram acesso a esse medicamento através desse tipo de campanha, a gente sabe, então a gente também pode conseguir isso. Gente, vamos trabalhar para o Guizinho sobreviver aí, isso. Merece, né? Todas as crianças que têm algum problema. E aqui a gente está com uma criança que está aí querendo viver. Eu acho que cada pessoa nesse mundo é uma semente que tem que ser respeitada e dar a ela o tempo de vida né, que Deus plantou para cada pessoa. E se a gente pode fazer, se a gente está aqui compartilhando essa existência, né? Não é possível. Se não é para isso, eu não sei para que a gente está aqui, claro, né, Tony? Com certeza. Então, gente, @salveogui_, né? E eu conheci, eu aproveitei esse programa para falar de novo. Eu gravei com o Gui, com os pais dele, com um defensor público e com um neurologista especialista, que é o neurologista do Gui. Aqui vocês podem procurar o programa também para entender melhor a doença, mas eu conheci a história do Gui com os integrantes da Orquestra Mineira de Rock divulgando essa história, então eu quis aproveitar vocês aqui também. Legal, e tem essa iniciativa que a gente está fazendo aí, ainda não está tudo certo, né, mas a gente está pretendendo fazer um show aberto ao público mesmo, não necessariamente que o show vá levantar todo o dinheiro, mas é uma forma de mobilizar a sociedade, né, e as pessoas para a causa. Então, assim, fiquem ligados aí no próprio canal da orquestra lá, no perfil da orquestra, né, e de cada um de nós, Cadu Capanema, Guilherme Castro. Orquestra Mineira de Rock. A gente vai estar divulgando
a ideia é fazer esse show talvez no dia 1º de dezembro. Ótimo. Mas a gente vai divulgar bem aí quando isso ficar... Se puder estender a data um pouquinho e quiser me convidar, eu vou participar. Oh! Ricardinho. E com a minha letra, a nossa parceria chegar lá dia no... 3, devo chegar dia 3 e ter um show dia 7 no Sesc Paládio. Sesc Paládio. Mas qualquer outra data nesse período aí. Ai, gente, isso é maravilhoso. Aqui, vamos precisar de todo mundo, né, Toninho? Vamos sim. Vamos precisar de todo mundo e a gente vai conseguir. Então, aqui, viva o Gui, gente. Eles falam que... Como é que é a frase deles? Que músculo é vida, né? É uma coisa assim. Então tá aqui, o Gui. Obrigada, gente. Obrigada demais. Obrigado. Gui. Agora aqui, eu ficaria com vocês aqui para sempre. Fala do show do dia 3 de novembro. 3 de novembro, daqui a 2 semanas? Esse a gente vai, eu acho que não vai ser na semana. A gente vai na terça-feira da semana que vem, já é no final da semana, né? Final da próxima. É um domingo, vai ser dia 3 de novembro. De novembro. É um domingo. Palácio das Artes. 8 horas no Palácio, com ingressos no Eventim. É um show de comemoração de 25 anos da Orquestra Mineira de Rock, né? Então a orquestra tem, ao longo dessa trajetória nossa, principalmente a trajetória mais recente, que quando a gente teve uma pausa de 10 anos no meio dessa história aí. Sim. Desde 2016 a gente voltou com a formação que é atual mesmo, assim, né? Inclusive com a ideia, com a concepção Pararam atual. sem fazer nenhum show, não? A gente Que vinha... parada foi essa? É igual eu te falei, a gente vinha com as 3 bandas caminhando e a orquestra entrou na carreira de todo mundo. Só que naquele período, as 3 bandas estavam com muita atividade, cada um focado muito nas bandas. E aí chegou um momento que começou a rolar confusão entre nós. Agendas. Falou assim, gente, vamos dar um tempo. Aí paramos com esse projeto. Deu um tempo só na orquestra, mas as bandas continuaram. Porque a orquestra, nessa época, nessa primeira fase, era o show das 3 bandas separadas e o finalzinho era o show E isso aí, esse formato do show estava dando muito conflito às vezes, assim, de ordem das bandas, tamanho de shows, umas coisas assim. A gente chegou à conclusão que o ideal era que fosse uma banda só, que aqueles 13 músicos fossem uma banda só. Só que naquele momento a gente não conseguiu conjugar a vida de todo mundo e deixamos para lá. A gente não tinha escritura para fazer isso também, né, naquela época. 40 pessoas que vocês falaram aqui envolvem um show, são 13 né? músicos, você ainda tem 3 holds, 2 techs de som, 2 techs de luz. Aí para fazer o equipamento de som para todo mundo junto, você vai precisar de 48 canais. É um negócio que não é qualquer som que aguenta fazer. Tem algum registro ao vivo? Muito registro. Tá no site? No YouTube tem muita coisa. Tem. E aí, desde 2016 que a gente voltou, desde lá para cá, a gente foi construindo shows temáticos com essa formação. Então a gente fez um show que é o Clássicos, que a gente pega coisas de carreira das 3 bandas e misturamos, tanto autorais quanto coisas que já foram repertórios, coisas icônicas do repertório de som do Cartoon e Cálix. Depois fizemos um show Beatles, que é um show só de Beatles, a gente tocando do nosso jeito, com arranjos para essa formação, mas só música dos Beatles. Fizemos o show Brasil, que é onde entrou coisas do Clube da Esquina, coisas do Gilberto Gil, Chico, Belchior, Vila Lobos. Só repertório só de música brasileira em formato de orquestra de rock, orquestra mineira de rock. E por último a gente fez o Onírico, que é um show um pouco mais autoral, que é as músicas das bandas em versão para a orquestra e músicas inéditas para a orquestra, que a gente fez para essa formação da orquestra. E agora nesse show, agora é o de comemoração de 25 anos, é um grande apanhado desses 4. Ai, que maravilha, gente. 4. Maravilha. Né? Então a gente tem um pouquinho de cada um. Estaremos lá. Com certeza. E então, Toninho está indo para a Europa. Chama Orquestra. Você vai achar no YouTube, se você digitar Orquestra Mineira de Rock, aí você acha tudo quanto é vídeo. Assim, tem vídeo de todos os shows, praticamente, né? Aí tem desde Queen, Beatles, Led Zeppelin, Clube da Esquina, tem músicas nossas, tem Chico Buarque, tem de tudo lá. Nos shows, vocês às vezes tem variedades dentro do próprio show. Ou cada show vocês focam... O Clássicos, né, o show que a gente chama de Clássicos, ele tem um pouquinho de tudo. Ele tem música mineira, tem música brasileira, tem música internacional e músicas próprias. Certo. O show Beatles é só de Beatles e o Brasil é só de música brasileira. Né? E o Onírico, que foi o último que a gente fez... Brasil é brasileira, de clássicos brasileiros e suas também? Originais, né? Tem originais e tem, igual ele falou, Vila Lobos,
tem Gilberto Gil, tem coisas da Chico, tem coisa de rock também, né? Mutantes. Que legal. Sá Rodrigues Guarabira. Então, assim, é sempre variado, é sempre mais variado. Toninho, Cadu tá chegando de Liverpool, você tá indo, né? Eu tô indo, você foi mesmo lá? Que legal. Eu fiquei uma semana lá no festival, né? Vou ficar um dia pro outro só. Nós ficamos lá, tem o International Beatle Week. Foi lá? Fui, toquei várias vezes no Cavern, nos dois palcos. Olha, já. Lá foi muito bom. O festival legal, incrível cara. também. Que bom, hein? Você vai tocar no Cavern ou vai... Não, vou tocar num outro clube, não me lembro aqui agora. Você vai rodar, né? Porque você vai... 8 países em um mês, vou fazer 20 shows e 4 workshops em 30 dias. Tô perdido. Vou começar solo, em duo com alguns músicos de lá. Depois a Helena Yuri, flautista e o baixista que é casado com ela, da Orquestra Fantasma. E na última semana vão bateria e teclado, pra gente fazer os shows com a banda toda lá. Legal. Vai ser um crescente, assim. Vai ser pauleira, vai ser ótimo. Bom demais. Vai ser pauleira. Aqui, a gente vai conseguir ter música aqui nesse negócio? Uai, dá tempo? Uma. Podemos tentar. Rapidinho, vamos tentar? Uma música. Qual? O que vai ser? Sei. O Toninho Horta. Você manda. Passa um pedaço pra mim só. Você canta pra mim Durango Kid, só não precisa ser tudo, não. Só falar Durango Kid, tá bom? Só falar não, tem que cantar Durango Kid. Só isso que eu te peço, nada mais. E casa comigo, né, Silvana? Só isso e o casamento. Só isso e casa. Você quer mesmo? A capela propriamente... Ou tem que pegar o violão e tal? Uai, vamos lá, pega, gente. Vamos rapidinho lá, olha o Robson salvando a gente aqui. Nós trouxemos um violão aqui. Tem 2 violões ou um aí? Aqui tem um. Esse é de quem? Esse é seu, Cadu? Esse é meu. Pode passar. Pode passar, Rob, a gente tá em casa. Tamo junto aqui. O meu, esse é de 6, não? Esse aqui é de 6, mas de corda de aço. De aço, né? Vamos lá, Rebeca, canta comigo. Eu sou eu vim trazer eu vim mostrar novo jornal, novo sorriso, novo jornal. Propriamente dizer com vontade só exato pois hoje eu sou Estou nessa vida louca, com a mente sã. Fazerá assim o Rebeca, Guilherme, o Cadu. Vamos juntar aqui os cálices, os sombras com as esquinas.
Cartus. Vamos fazer a campanha do Gui. Salve o Gui. Salve o Gui. Ai, gente, Obrigado. ai, gente, foi pra mim. Você sabe, vou contar um negócio aqui. Vou me expor aqui, né? Que a gente se expõe também. A gente se encontrou no aniversário de Santa Teresa, né, Silvana? E aí a gente estava tirando foto com o Toninho e alguém flagrou lá uma foto que eu estava simplesmente em êxtase, né? Olhando para o Toninho. Eu fiz uma brincadeira no Instagram e coloquei namore alguém que olhe para você assim. Aí no outro dia tinha gente achando que eu estava te namorando. Então hoje nós estamos anunciando o casamento aqui, né, Toninho? Aqui. A gente fala isso tem Cadu e Guilherme cantando. Foi muito casa legal. com a música, casa com Não as pessoas. é isso. Sempre que tem uma parceria, a gente está casado de alguma forma. Viva os bons encontros, Viva né? os bons encontros. Obrigado Muito pelo carinho. Obrigado, carinho O seu demais. programa foi excelente, foi Que muito bom. Obrigada. Encontrar os meninos que eu já vi. Posso falar meninos, né? Que eles são mais Meninos. jovens que eu, né? Não tão meninos mais. Estão aí cheios de energia, né? De vontade de fazer. Ô, gente, obrigada demais. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Cadu. Obrigada. Então, uma salva de palmas para o programa Vida Louca. Mente Sã. Mente Sã. Obrigada. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Isso pode acabar aqui, gente, porque acabou o programa, acabou o podcast. Esse foi o último. Tá bom demais. Obrigada. Obrigado, querido. Ah, aqui, Toninho.